Estamos agora começando mais uma live aula e hoje nós temos um assunto muito interessante e hoje temos um convidado muito bacana também para o nosso bate-papo. Já entrou aí a nossa irmã Esmeriane, nossa pioneira aqui, Deus abençoe tua vida. Meu amigo pastor Felipe, a palavra está contigo. Pai do Senhor, gente, uma boa noite para vocês. Espero que essa noite seja uma noite incrível, uma noite de muita aplicação. Já pega o seu papelzinho, já pega a sua caneta. Já tem bastante gente chegando na live. Temos certeza que essa noite você vai aprender muitas aplicações, muitas lições e vamos para cima. Convida aí alguém, tá, gente? Convida, já vai aí no aviãozinho, envia aí pelo menos com uns 10 amigos seus. Isso aí. Que vai ser bênção. Exatamente, envia pra galera aí, vamos pra cima. Elias já entrou, seu amigo pastor Bruno, seja muito bem-vindo vocês são uma bênção. Pastor Bruno sempre está acompanhando. Não, esse pessoal aí é O demais. pessoal tá uma bênção. Ana Célia, Esmeriane, boa noite. Vai enviando aí, pessoal, para todo mundo, amigos. Vamos pra cima, pessoal. Maratona, porque a bênção é demais. Isso aí, vamos maratonar. Pessoal, vamos lá, ajuda aí. Elias, você aí, meu amigo, já vai enviando para as pessoas aí, pra galera aí, tá, mano? Vai enviando aí. Gideão também entrou. Rapaz, Gideão! Ó, que milagre, Gideão por aqui, né? Pessoal, quem não conhece, esse é o homem que faz as artes. É ele. Ele é top demais. É ele. Deus abençoe, meu irmão. Eita glória, ele colocou. Tamo junto aí, pessoal. Vamos lá, pastor Bruno, Deus abençoe tua vida. A Ana também entrou. A Ana, ela também é pioneira aqui, pai. Sempre tá aqui com a gente, benção pura. Vamos pra cima, pessoal. Só esperando agora o pastor Patrick pra gente começar a iniciarmos. E hoje a live vai ter um tema diferente, tá, pessoal? Na quarta-feira, como foi comunicado na última quarta-feira, todas as quartas a gente está fechado com o pastor Fagner, abordando o livro de Ruth, mas hoje é algo especial, hoje é uma noite incrível, eu tenho certeza que o céu tem algo reservado para nossas vidas. Hoje vai ser com o pastor Patrick e nós vamos abordar hoje um texto lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vamos aguardar ele chegar. Isso aí. Então hoje a aula a gente vai trabalhar bastante com a questão conteúdo teológico, histórico, essas informações. Aí vocês vêm aí, pessoal, e vai pegando um caderninho, vai anotando, tem bastante informação legal. A Ana Célia, agora eu lembrei, Ana Célia, seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui, mais uma vez, sempre nos ajudando, sempre contribuindo aí. Só esperar agora o pastor Felipe, quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa pra gente aí. Quer cantar um corinho? Você quer Só cantar um motivo de alegria, né, pessoal? Quer cantar um corinho? Tá aqui cada noite, toda quarta-feira tem sido especial, não só para minha vida, mas eu tenho certeza para a vida de cada um de vocês, ouvintes, que tem participado dessa live, que tem aprendido, né? Pois a gente sabemos, né, Douglas, que a vida é um aprendizado e todo dia a gente consegue aprender algo novo, todo dia a gente consegue aprender, que seja vendo, que seja ouvindo ou que seja executando. Então eu tenho certeza que hoje será uma noite de aprendizado para vocês. Verdade. Tá aqui, entrou aqui também meu amigo William. William, seja muito bem-vindo. Deus abençoe tua vida. Então, pessoal, você vai entrando, vai compartilhando aí, vai dando uma força. Ó, eu tô vendo que vocês entraram, vocês não estão compartilhando. Dá aquela força aí para ajudar, para impulsionar essas lives da quarta-feira, que são lives aula, para abençoar vidas, tá? Para abençoar vidas. Pastor Felipe, a gente tem que dar uma olhada, porque nosso amigo aí, convidado, até agora não apareceu. Então qualquer coisa a gente pelo menos vai fazendo a leitura do texto. Verdade. E quando ele chegar ele vai fazer as suas ponderações. Então, pessoal, vou dar para vocês aí mais uns minutinhos para você poder compartilhar. Para poder compartilhar, isso aí. Compartilhando, gente. Tá entrando bastante gente, tá? Você que é novo aí nas nossas lives, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Fica aí um pouquinho, tenho certeza que vai valer muito a pena, não só para a sua vida, mas para o seu conhecimento. Tenho certeza que vai abranger várias áreas da sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então aguarda aí, vai compartilhando, vai convidando alguém. Show, isso aí. Meu amigo pastor Paulo Ramos, a gente está batendo papo aí, acredito eu que segunda-feira vai ser com ele, um bate-papo com ele, batendo um papo sobre alguns textos. Ele é pastor e ele está pastoreando lá em Portugal, Felipe.
Benção. Pastor Wagner em Portugal, a gente já conhece ele há bastante tempo aqui, eu dei seminário na época na igreja dele, que ficava em Cidade Continental, e já tem alguns 5, 6 anos mais ou menos que ele está lá já em Portugal já. Você é seu amigo e meu amigo. Não, é top, mano. Esse camarada... Deus abençoe então o pastor Paulo. Ele é igual você, filho. Sabe o quê? Tudo que você pergunta ele já fez. Rapaz, esse camarada aqui, rapaz, ele tem umas 300 profissões. Meu padrasto ficou assustado de conversar com ele. Ó, o Patrick chegou aí. Silva, seja muito bem-vinda, querido. Deus abençoe a tua vida. Eu, Guimarães, seja muito bem-vinda, tá bom? Então vocês vão entrando, vão compartilhando. Não esqueça de compartilhar. Tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Opa, hoje tá bom, porque tá pertinho aqui dos materiais. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tem uma Bíblia ali ainda. Vou mostrar para vocês, ó. Do pastor Fagner Freitas, Erguendo o Altar. Aprendendo com Getsemane, o pastor Fagner. Outra, Aprendendo com Getsemane, do pastor Fagner, está aqui. Erguendo o Altar. São 4 livros que estão aqui disponíveis, fora a Bíblia que está aqui. Fora a Bíblia que está aqui. Então, para sortear para vocês, abençoar a vida de vocês. Mas vocês precisam compartilhar. Compartilha e manda lá no privado, que eu vou estar entregando. Tem até um livro que a irmã Isis ganhou já, tem que entregar o livro para ela, que está uma correria terrível, mas a gente vai entregar o livro de vocês. Quem ganhar no sorteio pode ficar tranquilo. Patrick chegou. Patrick chegou. Chama ele aí, o pastor Felipe. Vai nessa. Do lado, isso aí, nesse maisinho. Vai estar aí lá primeiro. Pessoal, vamos lá. Pronto. Prontinho. O pastor Patrick chegou aí. Vai entrar agora. Aê, o homem tá aí, ó. Erguendo o altar. Calma. Olha o fone que o cara veio, velho. Tá. Ô, rapaz, calma. Não é vocês aí, não. Tá dando pra me ouvir aí? Só um minutinho, mano. Deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. Deixa eu aumentar aqui, só um minutinho. Aí, agora sim. Show. Vamos lá. Então, só fazer as considerações. Deixa eu só falar o nome de algumas pessoas que acabaram de entrar aqui. O Gideon de novo, Erguendo o Altar, super recomendado. Olha, que legal. O Gideon leu já, gostou bastante do livro, pastor Fagner. Pastor Fagner é uma pessoa incrível. Jéssica Rodrigues, seja muito bem-vinda aqui. Deus abençoe a tua vida. Darli. Esposa. Ó, que bênção. Ó, rapaz, que honra, hein? Que honra um pro outro, hein? Pai. Top demais. Tá dando pra me ouvir direitinho aí? Tá perfeito, mano. Perfeito. Perfeito. Casal abençoadíssimo. Querido, Deus abençoe a tua vida. Darli, Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo aqui. Robson Braga, seja bem-vindo. Gabriel Remo, Ezequias, Julie Brits. Pessoal, vocês estão entrando? Entra compartilhando. Vem com tudo. Vem compartilhando aí. Vão abençoar vidas aí, tá bom? Ó, Gabriel Remo, Patrick, meu amigo brabo. O cara é brabo mesmo, é verdade. Brabo. Olha aí, a galera aí chegando. Julie Brits, você benção. Vamos, nesse momento, né, gente? Vamos estar aí recebendo o pastor Patrick. Vai estar fazendo sua apresentação aí pra gente. É um prazer, tá, pastor? Tá com o senhor aqui nessa live. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Pode ficar. É nosso, pastor Felipe. Prazer conhecer o senhor. Sempre, como diz, né? Eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Ô, glória. Muito gente boa. É um prazer, gente, poder participar nessa live com vocês. Meu amigo Douglas, que aí tem se dedicado a essa questão acadêmica e tem sido bastante destaque em nosso meio. Um jovem que Deus tem levantado para poder fazer a diferença. Grande amigo. Nós temos amigos em comuns, propriamente dito, Robert, entre outros. E é uma alegria muito grande fazer parte desse hall de amizade, de pensadores, homens de Deus, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com o ensino. E é isso aí. Meu nome é Patrick, eu sou da Assembleia de Deus Vida Nova, sou pastor auxiliar lá. E nós temos nos dedicado aí um pouco na área acadêmica, como propriamente dito no Novo Testamento, e a gente gosta muito, mas aos poucos nós vamos rompendo, né? Eu acredito que é uma construção diária que nós todos os dias precisamos subir, alcançar. Ok? Perfeito. Pastor Patrick, é uma honra muito grande estar te recebendo aqui. É muito bom também saber de amigos que falaram muito bem do senhor para a gente. Também é um professor de grego,
Então, pessoal aí, ó, se prepara para fazer as perguntas, fale aquelas perguntas boas mesmo, aproveite, não perguntas capciosas. Você não é fariseu lá contra Jesus, tá? Faz perguntas boas, tá? Faz perguntas boas aqui, perguntas saudáveis para o nosso crescimento, nosso elevo espiritual. E o pastor Patrick tem se destacado no seu ministério como pastor, tem se destacado no seu ministério como pastor também, pregador itinerante e sempre dando aulas. Ele está aí sempre na correria dando aulas. Aí o homem é difícil falar com ele, difícil mesmo. Aí você agenda lotadíssima. É difícil, foi complicado. Então nós tivemos que abrir essa quarta-feira para que encaixe ele, porque estava complicado, senão não daria esse ano ainda. Isso, rapaz. Aí você me compromete mediante essa grande multidão. Mas amém, meu, graças a Deus. Tá dando para chegar direitinho aí? Acabou de entrar aí na live o nosso pastor. Ó, pastor Paulo entrou? Nosso pastor acabou de entrar aí. Fica à vontade, meu pastor. Deus te abençoe, irmão. Meu pastor, um abraço, beijo no seu coração e para sua família. Deus te abençoe aí. Nosso pastor é uma bênção. Nosso pastor é top demais. Pastor Paulo Corato. Então, só para a gente já entrar, pastor Patrick, eu tinha proposto um tema, e o tema seria sobre Atos capítulo 16, se o senhor recebeu de bom grado, porque eu também acredito que seja um tema muito legal, e além de ser um tema bem interessante, é um tema muito atual. Nós até trocamos umas ideias lá já, e vimos que tem umas coisas... tem umas, entre aspas, polêmicas saudáveis aí no texto, muito boas, e assim... De primeira mão, eu vou deixar você à vontade. Você pode falar, fica à vontade. Faz como se você estivesse pregando, faz do jeito que você quiser. A live é sua. Ah, Douglas, eu quero falar até o final, não tem problema. Não, Douglas, vamos ficar trocando ideia aqui. Faz do seu jeito. É ou não, pastor Felipe? Pode ficar à vontade. Fica à vontade, tá com a palavra. É isso, cara. Para mim é uma honra poder cooperar aí com essa temática tão... além de misteriosa, né? Tão incisiva, tão contemporânea. Mas a gente tentou buscar assim, o máximo de informação para poder trazer para o nosso público, para o seu público. A gente tentar entender o que Paulo estava fazendo, qual era a finalidade, o que Lucas, ao escrever, ao narrar, ele estava tentando passar o seu público-alvo. Né? Mas, enfim, vamos lá. Nossa temática é sobre Atos 16. Você que tem a sua Bíblia aí, pega ela aí, abra comigo em Atos 16. Meu amigo Douglas, tem alguma consideração a fazer ou pode começar? Não, fica à vontade. Meu irmão, é seu tempo. Show. Então, vamos abrindo um livro de Atos, capítulo 16, uma passagem muito conhecida. Versículo 16. Gente, depois se eu tiver que dar uma pequena interrompida, é porque o carregador, o celular não está 100% carregado. Eu estou usando o fone e ao mesmo tempo o microfone. Aí não dá para poder, tá bom? Mas vai dar certo. Ok? Atos 16, versículo 16, diz assim: um dia em que estávamos indo para um lugar de oração, saiu ao nosso encontro uma moça, uma jovem, uma escrava, dependendo da tradução, dominada por um espírito de adivinhação. Com suas adivinhações, ela dava muito lucro, ou muitos lucros, dependendo de tradução, aos seus senhores. Ela nos seguia, a nós e a Paulo, gritando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anuncia o caminho da salvação. A moça fez isso por muitos dias. Isso aqui é interessante. A moça fez isso por muitos dias. Então, Paulo, cansado, eu estou usando aqui o interlinear, lexo, analítico, talvez a sua tradução possa dar uma pequena diferença, mas então Paulo, cansado disso, voltou-se por fim para o Espírito e disse: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Ok? Até aí, deu para entender direitinho, para ouvir? Perfeito. Consideração. Veja bem, a guisa de introdução, eu gostaria
de fazer menção aqui a um grande teólogo que eu gosto muito, John Stott, que diz que uma igreja viva é uma igreja que aprende. Então, a cada momento que nós nos dedicamos ao estudo da palavra, tem gente que fala, eu vou na EBD, eu vou na escola bíblica, eu vou no seminário, só por ir. Não, não adianta. Você precisa dedicar o seu tempo no estudo da palavra. Então, eu concordo com essa frase, com essa ideia de John Stott, quando ele diz que uma igreja viva é uma igreja que aprende. Então, nós estamos em construção, a cada dia aprendendo, a cada dia tentando entender o que Cristo, através da tua palavra, ele deixa para poder nos ensinar, né? E por essa razão, a introdução que eu quero fazer aqui sobre o livro de Atos é interessante, porque eu costumo dizer que o livro de Atos, ele é a dobradiça do Novo Testamento. Esse é um jargão meu que eu uso, baseado nos estudos que eu tenho feito. Então eu cheguei nessa conclusão, que o livro de Atos, ele é considerado a dobradiça do Novo Testamento. Atos é considerado o maior livro de missão. Quando se trata de missão, quando nós pensamos em falar sobre missão, um dos livros que são estudados dentro dessa temática é o livro de Atos. Ele é considerado um livro de missão, porque, se você for observar, Paulo está fazendo missão a partir do momento que ele se converte, começa a pregar, né, começa a ganhar alma ali em Damasco e começa a expandir o reino de Deus. Mas o livro de Atos, ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Isso daí fica claro para a gente poder entender, e quem dá essa ideia, esse conceito, é o famoso N.T. White. Ele costuma dizer que o livro de Atos, ele fecha os evangelhos, ele abre as epístolas. Isso é um fato. Então nós precisamos entender que Atos, ele pode ser sintetizado em 3 palavras, ou em 3 frases, ou em 3 conceitos. Primeiro, ascensão, descida e expansão. Ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo, e expansão, que é a expansão do Evangelho. Então, quando a gente pensa em Atos, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que o livro de Atos está baseado nesses 3 pilares: ascensão, descida e expansão. Ok? Até aí? Show? Tá dando para entender? Eu vi direitinho? Então, baseado na proposta de John Stott, quando ele diz que Atos é fundamental por causa dos seus registros históricos. Então, se você for perceber, o livro de Atos é um livro muito histórico, quando você consegue enxergar as nuances que estão nele ali, historicamente falando. Lucas, quando vai narrar esse livro, ele tem essa percepção de perceber a historicidade do livro, das passagens de Paulo, os lugares aonde Paulo esteve, e também dizendo assim, num todo. Então, eu costumo analisar, e a proposta que eu tenho aqui, baseado também no que o William Barclay disse, que foi um professor de crítica bíblica, ele considera Atos um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Né, meu amigo Douglas? Se você for estudioso aí da palavra, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas baseado naquilo que o William Barclay, um grande comentarista, né, ele chega a dizer que o livro de Atos, na concepção dele, é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Há quem diga, e aqui eu não quero entrar nessa questão, mas Calvino, né, considerando aí um dos grandes reformadores posteriores, ele chega a dizer que o livro de Atos, ele é considerado o livro de ouro do Novo Testamento. Então perceba que grandes pensadores, grandes teólogos, grandes estudiosos da Bíblia Sagrada vai considerar o livro de Atos como sendo um dos livros fundamentais do Novo Testamento. Martin Lloyd Jones já chegou a dizer que o livro de Atos é considerado como um livro lírico do Novo Testamento, né? Na percepção dele, quando ele lia o livro de Atos, ele conseguia entender que poeticamente o livro de Atos conseguia arrancar a lágrima dos olhos deles, baseado na historicidade, baseado na vida, no ministério de Paulo, de Lucas e de tantos outros personagens. Ok? Então, quando a gente pensa em comentarista, quando a gente pensa
em teólogos, Matthew Henry também chega a dizer que as promessas feitas nos livros dos evangelhos têm o cumprimento em Atos, ok? Matthew Henry chega a dizer que as promessas feitas nos evangelhos, ela tem seu cumprimento no livro de Atos. Isso é um fato. Você tem ali Jesus fazendo promessa para os seus discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E você vê esse cumprimento dessas promessas ali no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos, ele é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Ok, gente? Então, Atos, ele é considerado um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Ok? Douglas, tem alguma consideração? Tem alguma coisa a dizer? Então, pastor Patrick, é só um adendo ao que o senhor está falando. Essa questão do Atos dos Apóstolos, até uma discussão sobre se o nome Atos dos Apóstolos o único nome que pode ser sugerido. Por exemplo, você pode colocar Atos da Igreja, não Atos só do Espírito. Atos do Espírito, e também, ao invés de ser apenas Atos dos Apóstolos, seria Atos de Paulo e Pedro. Sim. Porque são as duas figuras predominantes no texto. Então, a crítica trabalha que as duas figuras predominantes nesse texto é tanto Pedro quanto Paulo. Pedro aparece só de encenação ali, exato. Ele abre o cenário do texto, mas daqui a pouco ele vai ser totalmente corroborado para apresentar o personagem Paulo. Até a gente percebe isso, porque esses dois livros são interligados, Lucas, Atos, né? E em Atos dos Apóstolos você tem o Lucas dizendo que o propósito dele é escrever com um cara chamado Teófilo. Sim. Seja uma comunidade, Teófilo, o senhor sabe melhor que eu a questão do grego, e é uma expressão usada para aquele que é amigo de Deus, que é uma palavra que ela tem a sua semântica, aquele que é amigo de Deus. E isso pode ser apresentado a uma pessoa, pode ser apresentado a uma comunidade, pode ser um judeu helênico. Assim, é bem interessante estudar o texto bíblico nessa perspectiva um pouco mais profunda, para a gente ir aprofundando. Mas, vamos lá, quer falar uma coisa, Felipe? Para mim tá joia. Então tá bom, posso falar, Felipe? Fique à vontade. Sim, na verdade, o livro de Atos, ele é considerado pelos grandes teólogos também como o livro do Espírito Santo, porque a todo tempo nós vamos ver a ação do Espírito Santo agindo a partir de Atos capítulo 2, né, depois da descida do Espírito Santo, a gente vai perceber essa presença do Espírito Santo. Então, baseado aí na crítica textual, em grandes nomes, como os Paroski, ele chega a dizer que o livro de Atos, sim, ele pode ser considerado, além do livro de Atos dos Apóstolos, também o livro do Espírito Santo, ok? Então, por essa razão, você tocou até no nome de Teófilo, né? O nome Teófilo ali, ele é considerado aquele que ama a Deus. Então, quando Lucas está escrevendo esse livro, baseado num conjunto que era um só volume, Lucas, Evangelho de Lucas mais Atos, ele está endereçando esse livro e também o Evangelho a um homem chamado Teófilo, né, que dentro do grego ele significa aquele que ama a Deus. É bem provável que Teófilo tenha patrocinado o projeto redacional do livro de Atos. Eu não sei se você já teve acesso a essa informação, Douglas, mas acredita-se que Teófilo ele tenha patrocinado o livro de Atos, né? Ele é considerado alguém do alto escalão de Roma, e Lucas, ao se tratar disso, ele tem um empreendimento tão valioso na sua mão que ele chega a dedicar esse livro e o Evangelho a Teófilo, aquele que ama a Deus. Ok, gente? Até aí, tudo bem? Dando para entender direitinho. Show. Pessoal, vai comentando aí. Já chegou aí um grande amigo aí, ó, Olímpio, uma bênção de Deus, um grande amigo, empresário, tá, gente? Deus abençoe, meu irmão. Aí o Douglas, nosso parceiro aí, hoje não deu para ele estar aqui, mas vai nossas considerações para você, Douglas. Deixa de ser enrolado. Show. Vai lá, pastor. Depois eu vou comentar de alguns amigos que estão aí na live, que eu percebi que foram chegando. Enfim. Pode falar. Então, gente, o capítulo 16, que é o nosso estudo, a estrutura dele é baseado em Timóteo, né, que passa a acompanhar Paulo a partir do capítulo 16. Nós temos a visão que Paulo teve em Troade, a estrutura do
capítulo 16, a convenção de Lídia, a jovem com espírito de adivinhação, e nós temos Paulo e Silas na prisão. Então, primeiramente, o capítulo 16 trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ok? Que é uma das viagens muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Assim como a primeira, a segunda viagem missionária de Paulo lhe causou muitos desafios. Isso aqui é interessante. A gente vai perceber que, além da primeira, a segunda viagem do apóstolo Paulo lhe causou muitos desafios. E o ministério de Paulo literalmente começa em Atos capítulo 13, porque antes disso, nós vamos ver, antes do capítulo 13, nós vamos ver a convenção de Paulo, o batismo de Saulo, né? Saulo de Tarso, Saulo fugindo por um cesto, descendo por um cesto, os discípulos rejeitando Saulo em Jerusalém, e depois os helenistas tentando matar Saulo por ele pregar o evangelho. Então a estrutura do ministério de Saulo, baseado a partir do capítulo 13, né, que antecede o capítulo 13, a partir do capítulo 9, nós vamos perceber a convenção de Saulo. Eu costumo dizer que a chamada de Saulo não foi fácil. Nós temos ali Atos capítulo 9, quando Saulo vai perseguir os crentes que estão em Damasco. Vocês lembram muito bem dessa história, estão familiarizados. E a partir do momento, no caminho de Damasco, quando ele está indo perseguir os crentes, o texto vai dizer que ele cai, né? A palavra cair ali do grego passem significa cair, mas na verdade a ideia literalmente significa prostrar-se diante de. Então, quando Saulo, está escrito aqui no Novo Testamento grego, a palavra caindo ele por terra, a palavra cair ali é passem, que significa prostrar-se diante de. Aí ali nós temos um grande resplendor, uma luz muito forte, né? E quando Saulo vai observar, ele fica cego, ele tenta enxergar alguma coisa, fica cego, e a palavra que aparece ali é a palavra fós, a palavra luz, uma grande luz o cegou Saulo. Ou seja, a palavra que aparece ali é fós, é uma palavra grega que significa uma luz mais forte que o sol. Em outras palavras, essa palavra grega também, fós, ela pode significar uma luz que resplandece nas trevas. Então aqui vale a gente observar que quando Saulo vai para poder perseguir os crentes, nós sabemos do relato dele mesmo, quando diz que eu persegui muito, cerrei muitos na prisão, né? Então nós vamos perceber que Saulo estava em trevas. A partir do capítulo 9, ele estava em trevas, ainda sendo um jovem, falando do capítulo 8, né, ele vai se desenvolvendo. Sabemos muito que Saulo ele foi considerado um grande estudioso, poliglota, falava hebraico, dominava o grego, o latim, né, o aramaico. Então nós sabemos muito bem que Saulo não é qualquer personagem que aparece no cenário. Então quando ele cai por terra ali, que um grande resplendor vem sobre ele e cega ele, aqui nós precisamos observar uma coisa. Saulo, baseado na interpretação, ele está vivendo, meu amigo Douglas e pastor Felipe, ele está vivendo em trevas, porque ele ainda não conhecia a luz. Então, já vai aqui um gancho, né, para pregadores, para quem gosta muito da exposição da palavra, quem gosta de dar saudação, que Saulo está vivendo mediante as trevas, mas quando Jesus chega e se apresenta para ele, essa palavra luz que aparece no grego ali, significa um brilho que resplandece nas trevas. Ou seja, o brilho que chegou na vida de Saulo, chegou para poder resplandecer nas trevas. Então vale aqui uma palavra para quem está nos ouvindo, que o brilho de Deus, o brilho, a graça de Deus. Interessante, Douglas, que essa palavra fós é a mesma que aparece em João, quando Jesus fala, ego eimi to fós, eu sou a luz do mundo. É a mesma palavra que aparece em Atos, que significa um brilho mais forte que o sol ou um brilho que resplandece nas trevas. Então, quando Jesus aparece para ele, Jesus está dizendo para ele, ei, Saulo, eu sou a luz, estou resplandecendo sobre as trevas. Jesus está dizendo, em outras palavras, né? Você estava em trevas, vivia em trevas, mas eu cheguei com uma luz para poder resplandecer sobre as trevas. E top demais. E tem um detalhe aí na convenção, né? O pastor pegando um gancho aí, já o senhor trouxe um pouco da convenção, que após essa queda de Saulo, ele responde não com um ar de superioridade, ele já responde dizendo, Senhor. Sim. Porque às vezes é necessário a gente cair, para a gente saber qual posicionamento a gente tem que tomar. Exatamente.
pastor Felipe fez uma observação muito interessante. Por quê? A palavra cair, que aparece ali, né, que está no infinitivo, passem, que significa, na verdade, a proposta, segundo os grandes léxicos, chega a dizer que essa palavra, ela significa prostrar-se diante de quem? A gente entende ali que é o Kyrios, o Senhor, né? Porém, o que a gente tem em mente aqui quando a gente olha para o contexto? Eu tô fazendo uma introdução para a gente chegar em Atos capítulo 16, tá, gente? Então, só tenta compreender a nossa visão aqui. Então, a palavra passem ali, quando diz caindo ele por terra, se prostrando diante de, ele está se prostrando diante de alguém que ele já ouviu falar, mas ele não conhecia. Consegue perceber? Ele já ouviu falar, mas ele não conhecia. Ou seja, ele perseguia os crentes, maltratava os crentes, só que ele não conhecia o Deus dos crentes. O Deus... Ele. Hã? Mas o Deus dos crentes conhecia ele, né? Mas o Deus dos crentes... Olha aí, aos ganchos. Mas o Deus dos crentes conhecia ele. Só, Douglas, que a gente precisa entender dentro do contexto cultural judaico daquela época. Por que Jesus precisa aparecer para ele aí? Porque nós temos um detalhe, um relato, quando Jesus aparece para Ananias. Você lembra daquele detalhe? No capítulo 9, a partir do versículo 15. Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, vai até Saulo, prega para ele, batiza ele, né? E esse relato é interessante porque Ananias ali, a expressão idiomática que Ananias faz, que Ananias responde mas Senhor, tenho visto muito males falar a respeito desse Saulo de Tarso, ele tem perseguido os crentes, maltratado os crentes. Ou seja, na concepção de Ananias, Ananias está tentando dissuadir Jesus de não pregar para Saulo, de não fazer com que Saulo viesse se converter, né? Só que, por que Jesus ele aparece para Saulo? Porque Pedro não quer pregar para ele, João não quer pregar para ele, os discípulos não querem pregar para ele. Aí Jesus está dizendo o que através desse texto? Ainda que ninguém queira pregar, nem que eu tenha que aparecer no cenário, eu apareço. Mas a palavra vai ter que ser anunciada. Percebe? Então, tem pessoas que não conseguem ter essa percepção, pensando, fulano de tal é cruel, fulano é bandido, fulano é assim, fulano é assado, com aquele receio de pregar. Era isso que Ananias estava tentando dizer através de Atos capítulo 9. Ele estava tentando dissuadir Jesus de não pregar para Ananias. Aí qual é? Olha, isso aqui, eu amo isso aqui, Douglas. Por quê? Porque naquela época, olha só, por que Jesus ele tem que jogar por terra Saulo? Aí existe aí alguns intérpretes que falam que foi caiu do cavalo, a gente não vê cavalo no texto, mas segundo os soldados naquela época eles andavam em cavalo, né? É uma pintura medieval que dá essa primeira ideia, aí os pregadores baseados nisso falam a respeito dessa ideia de Saulo cair do cavalo, mas enfim, deixa isso para outro dia. Perceba só, por que Jesus ele tem que aparecer para Ananias no capítulo 9? Por que Jesus também precisa aparecer para Saulo no capítulo 9? Porque naquela cultura, Saulo é considerado... Saulo estava estudando para sentar nas 70 cadeiras do Sinédrio, Douglas, pastor Felipe. Então Saulo, segundo John Locke, Charles Swindoll, ele chega a dizer que Saulo estava estudando para poder ser um bom advogado, porque os grandes rabinos daquela época, eles precisavam estudar para ser um advogado, para defender muito bem a lei. E Saulo, ele parte desse pressuposto, né? Porque ele era considerado um rabino, um grande estudioso, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu. Nós sabemos muito bem dessa história, fariseu, perushim, farisaio. Então nós sabemos que Saulo, ele conhece muito bem da lei, ele conhece muito bem dos preceitos, dos hamitzvot. Saulo domina muito bem o Bereshit, o Vaikra, o Bamidbar, o Devarim, né? Então ele domina muito bem os primeiros livros da Bíblia, conhecido como a Torá, Douglas, que domina muito bem essa área, sabe muito bem disso. Então, perceba aqui, por que Jesus tem que aparecer para ele? Porque naquela cultura, rabino, dificilmente ele ia parar para poder ouvir um camponês. Olha isso aqui. Dificilmente, segundo a cultura daquela época, um rabino ele iria parar para poder ouvir um camponês. Então, por que Pedro não quer pregar? Por que Ananias não quer pregar? Porque Saulo jamais ia parar para poder ouvir ele. Consegue perceber esse detalhe? Então, o que Jesus tem que fazer? Ele tem que aparecer no cenário e Jesus é considerado como o quê? Como rabi, como rabino. Porque a linguagem de rabino naquela época era de rabino para rabino. Então, Saulo nunca ia parar para poder ouvir um camponês pregar para ele.
Então, por isso que Jesus chega, joga ele por terra, para poder mostrar para ele que ele estava falando na mesma linguagem que ele. É tanto que em Atos capítulo 26 ele fala em hebraico com ele, porque ele precisava se apresentar para ele de uma forma que ele pudesse entender. Ou seja, enquanto Saulo não quer ouvir a voz de pessoas inferiores, Jesus precisa aparecer no cenário, jogar por terra, para poder mostrar para ele que tem alguém que é superior. É por isso que quando ele fala, quem és tu, ó Kyrios? Ele tá reconhecendo que tem alguém superior. Né? Você sabe que a palavra Kyrios ali, a nomenclatura dá uma ideia de alguém que é superior. Então Saulo está entendendo naquele momento que chegou alguém que era superior a ele. E é por isso que Jesus tem que jogar ele por terra naquele momento, pastor Felipe. E tem dias que, se for necessário, Jesus nos jogar por terra para a gente poder parar para ouvir pessoas que são inferiores, ele vai jogar. Porque Saulo jamais ia parar para poder ouvir um camponês, gente. É considerado, segundo os pais da igreja, Ananias é considerado, segundo os relatos, um dos primeiros bispos de Damasco, ou do primeiro bispo de Damasco. Né? Não sei se o Douglas já estudou, já teve essa familiaridade com essa questão, mas perceba bem que então Saulo, ele não ia parar para poder ouvir. Eu costumo dizer até em pregação que eu faço, né? Se for necessário Jesus nos jogar por terra para poder mostrar que tem dias que nós precisamos ouvir pessoas que, ainda que sejam inferior academicamente, né, espiritualmente, nós precisamos parar para poder ouvir. Você consegue perceber esse detalhe, Douglas? E aqui eu quero fazer algumas aplicações, né? Não vou levar só no sentido acadêmico. Vocês estão vendo aí, vocês estão só pérola. Mas nós precisamos, Douglas, pastor Felipe, tem dias que nós precisamos parar para poder ouvir. Parar para poder ouvir um parente nosso, parar para poder ouvir a nossa esposa, parar para poder ouvir um amigo. Então, quando Ananias, é por isso que Ananias está dizendo, eu não vou, eu não quero pregar para ele. Parafraseando aqui, não dá, Senhor, não dá. Aí qual que é a resposta de Jesus para ele ali? Vai, porque para mim, ele é o quê? Para mim, ele é o quê? Fala aí, Douglas. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Só que nós temos aqui, meu amigo Douglas e pastor Felipe, algo que nós precisamos entender dentro da cultura daquela época. Por quê? A palavra vaso aí é uma palavra grega que significa esqueus. Né? A palavra grega significa esqueus. Você que tem papel, caneta aí, você que está nessa live, anota aí. A palavra vaso, ela significa esqueus no grego. E naquela época, essa palavra esqueus, pastor Felipe, ela tinha dois conceitos ou dois significados. Um deles, a palavra esqueus significava vaso, né, literalmente, e ela também significava instrumento. É tanto que em algumas traduções você vai ver escrita a palavra vaso, se eu não me engano, a NVI traduz como instrumento. A Corrigida Fiel, se eu não me engano, é vaso, e a NVI é instrumento. Então, naquela época, a palavra esqueus, ela tinha esses dois sentidos, tanto vaso como instrumento. Então, quando Jesus está aparecendo para Ananias, está falando para ele, vai, porque para mim ele é esqueus, Jesus está dando uma ideia para Ananias ali. E qual é a ideia? O que a gente faz com um vaso? A gente enche, correto? Um vaso, a gente enche ele de flor, de algum conteúdo para poder expor ele. E o instrumento, o que a gente faz com ele? A gente usa, certo? Então, quando Jesus está falando para Ananias, que para ele era um esqueus, Jesus está dizendo, eu vou encher e depois vou usar. Meu Deus. E pastor, só para nível de conhecimento mesmo, naquela época e naquela ocasião, muitos vasos serviam de recipiente para guardar coisa valiosa. Pronto. Então o problema não está no que ele é, na estrutura do Saulo, mas o que ele vai levar a partir de agora. Exatamente. É tanto que em Coríntios ele vai falar, né, que existe tesouros escondidos em vaso. E os vasos. Oi? Citado aí, e os tesouros citados aí são os papiros que eles colocavam. Porque a biblioteca antiga era dentro dos vasos. Então, exemplo, hoje, estou vendo aí que atrás tinha outra só biblioteca, os livros tudo encaixados na prateleira. Aqui é a mesma coisa. Na época não, a biblioteca era os próprios vasos. Então a maior preciosidade estava dentro do vaso de barro. E aí é importante isso porque os vasos de ouro, de prata, eles eram destaque por si só. Eles apresentavam beleza por si só. Então aquilo que apresenta beleza por si só, na sua aparência, não precisa ter nada dentro. Aí, como o vaso de barro é o mais simples,
principalmente vaso de barro feito na Judéia por judeus, porque esses vasos não podem ter desenhos, para não se comparar aos vasos helenísticos gregos. Sim. Então, o vaso é simples. Só que o que ele carrega dentro é mais importante do que está fora. Pronto. É um recipiente. É um recipiente. O vaso de ouro, sim, ele não precisa ter nada dentro, ele é ouro porque ele já é bonito por fora. Mas o tipo de barro, como ele é simples por fora, tem que colocar alguma coisa dentro. Ninguém dá nada para ele. Ninguém dá nada para ele, mas o que ele carrega por dentro... Mas aí você tocou num assunto que os papiros, eles eram guardados em vaso naquela época, né? E Paulo chega a dizer que nós somos o quê? Como carta lida. Paulo chega a dizer nós somos carta lida. A palavra carta que ele usa ali, salvo engano, é papiro. Nós somos como carta lida. E o papiro, naquela época, era muito usado para poder escrever as epístolas, para poder mandar correspondência. Então, o que Jesus está mostrando para Ananias ali é que ele não está diante de qualquer pessoa, ele está diante de alguém que para Jesus ele é precioso. Para Ananias ele poderia não prestar. E é o que acontece muitas das vezes com algumas pessoas, né? Pessoas discriminam pessoas, pessoas não acreditam nos sonhos de alguém. Só que para Deus, independente como a pessoa é, como a pessoa está, como a pessoa chegou, ele é vaso. Independente se é de ouro, se é de prata, se é de barro. Mas o que Jesus está querendo mostrar para Ananias ali é que Saulo, independente do que ele tinha feito, para ele continua sendo vaso. Consegue entender isso? Top demais. Isso é interessante. Em grego, ó, pastor Patrick. Iago Gomes. Ele até colocou aqui a palavra aqui, a expressão grega, skills aqui, ele colocou já. Ele já colocou para ajudar. Amigo nosso aí, também esse amigo do senhor, daqui da Sé. Grande Iago. Como é que é o nome dele? Iago. Professor Iago. Iago, professor. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo aí. Se eu não me engano, eu acho que eu sigo ele. Se eu não me engano. Eu já vi uns anúncios dele aí sobre grego, se eu não me engano. Eu acho que é ele mesmo. Eu coloquei lá a palavra em grego, que você não citou. O Iago tinha colocado a palavra, eu coloquei ela novamente. Isso. A palavra em Deus e coloquei aí ela transliterada para ajudar a galera que talvez não conheça o grego. Então, ótimo. É isso. Que aí a galera vai anotando isso aí. Vai anotando. Então, Douglas, o ministério de Saulo de Tarso, ele se dá aí, né? Para a gente chegar lá já a gente chega no capítulo 16. Então, a chamada dele, ela está vinculada àquilo que ele precisa renunciar para poder propagar o evangelho. É tanto que Ananias vai dizer o quê? Jesus vai dizer o quê para Ananias? Ananias, prega para ele, vai, evangeliza para ele, batiza ele, porque para mim ele é vaso escolhido. Só que ali Jesus vai falar algo para Ananias que eu acho muito interessante. Jesus vai falar assim, fala para ele que ele vai padecer pelo meu nome. Essa palavra, rapaz, esse negócio aqui é interessante. Por quê? Quando ele fala que Saulo vai padecer, isso aqui desconstrói, se me dá licença aí, a teologia do coach. Mas isso aqui desconstrói a teologia do coach e a teologia do triunfalismo. Porque os pregadores coach chegam a dizer que é só vitória, Jesus te ama, você é o centro de Jesus. Só que quando a gente vai para o capítulo 9, a gente vai perceber o que Jesus vai falar para ele. Fala para ele que ele vai padecer, filho. A palavra padecer ali dá a ideia de sofrimento. A palavra padecer ali dá a ideia de alguém que vai fechar as portas na sua cara. A ideia de padecer ali dá a ideia de alguém que bate no seu ombro quando você mais precisava virar as costas para você. Consegue perceber? Professor, detalhe aí tremendo que o senhor falou, que essa chamada é condicionada com a responsabilidade. Então, se hoje a gente fosse já aplicar uma frase aqui de efeito para esse povão que está nos ouvindo, é grande chamada, grande responsabilidade. Pronto. Deus não entrega uma chamada grande para quem é irresponsável. Olha aí. Ele conhece... Anota aí, gente. Doug, essa aula vai ficar salva, né? Porque tem uma galera... Com certeza. Tem uma galera, alunos meus aí, que falou, Patrick, hoje eu vou estar pregando, hoje eu vou estar ministrando, hoje eu vou estar na minha igreja, mas tenta salvar a live que depois eu quero ver. Salvo engano, daqui a pouco eles entram aí, se chegar a tempo. E só pastor Felipe. Aquele gostinho aí no que o senhor está falando, então grande responsabilidade, grandes chamadas, grandes responsabilidades. Gera grandes responsabilidades. Exatamente, é isso aí que Jesus está querendo mostrar através do ministério de Saulo, né? E aí a gente falando aqui sobre desconstruir o que as pessoas costumam dizer, essa teologia triunfalista, né, Douglas? A gente que estuda essa área mais crítica da Bíblia, quando a gente se depara com esses versículos, a gente, opa, olha aí, ó.
Olha aí, o próprio texto desconstruindo aquilo que esse bocado de gente costuma dizer por aí, ó, você não vai sofrer. Não, gente, uma das primeiras coisas que, já eu te dou a palavra, uma das primeiras palavras, uma das primeiras coisas que Jesus faz ao chamar Saulo é falar para ele, você vai padecer pelo meu nome. Gente, padecer pelo nome aqui dá pano para manga. Porque a gente tem 2 Coríntios capítulo 11, Saulo falando o currículo dele, porque os Coríntios estavam dizendo que ele não era apóstolo de verdade, ele era um pseudo-apóstolo. Aí ele vai dizer, ah é? Então vou falar meu testemunho para vocês. Vou falar meu testemunho para vocês. Aí ele começa ali a narrar o testemunho dele. Né? Se eles são hebreus, eu também sou. Se são filhos de Abraão, eu também sou. Se são servos de Jesus Cristo, estou fora de mim para poder falar disso. Fui açoitado, fui preso, sofri naufrágio, fui apedrejado, meus irmãos viraram as costas para mim. Você percebe? Então isso aqui desconstrói essa ideia. Jesus nunca prometeu um evangelho fácil, né? Jesus nunca prometeu um evangelho fácil. O evangelho que Jesus nos prometeu é o evangelho que nós chegaríamos sim, é o evangelho que nós conseguiríamos alcançar os nossos objetivos, porém, baseado no evangelho, nós vamos ter, no meio do caminho, algumas dificuldades, os percalços da vida. Né? Eu costumo dizer que o seu futuro está escondido na sua rotina. Então, o futuro de Saulo estava escondido na rotina dele. Então, a rotina de Saulo não foi tão fácil. E é o que nós precisamos entender, baseado no capítulo 9 de Atos, a chamada de Saulo. E a gente pode deixar isso aqui, né, também para outro dia, para poder não segurar muito aqui. Amém? Mas isso é importante para você fazer. Estou quase deixando a live 16 para outro dia e ficar no capítulo 9. Eu acho. Interessante. Tem informações aqui para a gente prender aqui nesse assunto. Sim. E é importante esse detalhe que você falou sobre essa questão de padecer, né? E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer. Sim. Então, essa expressão padecer aqui em grego, ela tem uma ideia de um sofrimento num toque sensível. Tocar em áreas sensíveis da vida de alguém. E aí, essa ideia do texto grego, quando fala de padecer, ela traz consigo um sentido de alguma coisa que vai te gerar muito lamento. Só que eu gosto muito dessa etimologia, desse significado, é um padecer de forma a tocar na sensibilidade do indivíduo. Então, é como se Deus fala assim, ó, Ananias, você vai ver o que eu vou fazer com esse homem. Eu vou tocar nas áreas da vida dele que ele jamais imaginou que eu ia tocar. Não é só a carne sendo afligida pelos chicotes, pelas surras, pelas quarentenas. Não. Eu vou tocar na alma. Eu vou tocar nas partes mais sensíveis da vida dele. E isso é importante que ele vai lá e fala assim, ó, tem um esbofeteador de Satanás aqui. E aí ele começa a falar isso. E aí a única coisa que Deus fala para ele é o quê? Assim, ó, a minha graça te basta. É Deus tocando em partes sensíveis da vida dele, porque o ministério não é para criança. Desculpe pessoas imaturas no ministério. Ministério é coisa para gente que tem casca grossa. Porque é Deus tocar em partes sensíveis e quando você fala, Deus me ajuda, ele diz assim, ó, a minha graça te basta. Pronto. É você falar assim, Deus, mas eu preciso de uma resposta. Deus diz, eu não tenho resposta e não sou obrigado a dar resposta. Nos ensinaram uma frase muito equivocada, dizendo assim, ó, que Deus complica, depois explica porque complicou. Mentira, isso é conversa. Uhum. Deus não precisa explicar nada a ninguém. Nossa. Se ele explicar tudo o que ele faz para as pessoas, ele deixa de ser Deus. Ser Deus é ser autônomo e soberano nas decisões da humanidade. Ele faz o que ele quer, simplesmente o que ele quer. Então, quando Deus começa a falar assim, ó, eu vou usar, aí você vai ver que ele é usado, espíritos são repreendidos, pessoas são curadas, pessoas são abençoadas. Você vai ver que há grandes milagres, o lenço de Paulo, o grande e famoso Paulo, é o pregador, é o homem que está em ascensão, Sim. É o homem que escreveu as cartas, é o homem que seus livros correm até hoje. Mas esse negócio, Deus vai tocar de forma sensível, em coisas sensíveis da vida dele. Então é preciso entender isso, porque quando a gente fala de evangelho, o cara entende o seguinte, ninguém pode tocar em mim, tá? Se você tocar em mim, eu sou um de Deus, né? Se tocar em mim, Deus vai pegar você. O semideus, né? Você que fala essa bobagem, você não conhece evangelho. Se você acha que as pessoas tocam em você e Deus vai tocar nela, cara, disso aí, você não conhece evangelho. Cadê Deus tocando no povo lá quando tocou no seu filho amado Jesus?
Aí entra Foi tipo pra Jesus. a teologia da vingança, né? Teologia da vingancinha, É, isso aí. A teologia de derrubar um ao outro. Deixa eu só ler aqui, pastor Patrick, já deixa a palavra para o senhor, tá? O pessoal aham, mandou aqui. Por isso escondiam lá, ninguém iria caçar. Não sei aqui. Tá? Até porque, para encher, se é necessário se separar. Isso já é o caminho do sofrimento, exatamente. Para se encher, tem que se esvaziar completamente. isso. A sua esposa colocou bem aqui, ó. Deus, antes de levar o homem ao sucesso, ele leva à diversidade. Ó, Precisamos entender que o evangelho é renúncia, exatamente isso. Exatamente isso aí. O cara aqui, ó, Diley, colocou graça e paz a todos. Patrick é sábio, exatamente, sábio mesmo. Aí essa esposa comentou aí, Paulo ora 3 vezes para que fosse tirado aí, ó. Ela comentou o texto, exatamente isso. Deus vai tocar em coisas sensíveis. Então, o exato. que padecer? Não é só a carne ser afligida. Porque a carne, quando é afligida, coloca um remédio. Agora ele vai tocar na alma, em coisas sensíveis da vida que você achou que Deus jamais tocaria. Deus toca para você entender que ministério não é para amador. Exato. Ministério é para quem quer ministério. Pode Exato. falar, pastor. Passa, Porque muitas das vezes as pessoas olham a história e pensam que só há glamour, né, pastor? A galera só viu o glamour, as viagens que Paulo fez, as curas, mas ninguém nunca viu os naufrágios. O barco que Paulo quebra. E quando o nosso barco quebra? Nossa. Tem um louvor que diz que o barco não quebra, né? Uhum. E quando o nosso barco quebra? Olha aí. E naufraga. Atos 28. 28. Então, às vezes as pessoas ficam fixas, pastor, já para o senhor dar continuidade ao glamour da história. Né? Exatamente, pastor Felipe. O pastor Felipe puxou um gancho aqui top demais. Ou sabe por quê, Patrick? Deixa eu cortar rapidinho, tá? Não, mete pronto. No capítulo 1, você tem Jesus subindo ao céu e capítulo 2, o Espírito Santo desce. Mas olha como é que termina o capítulo 28. Com um barco, com um navio destroçado. Então, mas aconteceu a cura, aconteceu isso aqui lá. Mas como é que está terminando? Com as coisas destroçadas. Nem sempre a história tem que começar e terminar como se fosse a festa da Disney. Às vezes, terminar de forma terrível. É só ler os pais da igreja. Você lê Inácio, indo para ser morto por Roma. Você vê Policarpo. Eusébio. Você vê Policarpo, você vê como vários outros pais da igreja sofrendo, sendo mártires. E nem sempre a nossa história termina romantizada. Nós temos que entender isso. Cristãos também sentem dores, cristãos também sentem a alma. Essas aflições fazem parte da vida humana. É isso que Salomão fala quando escreve Eclesiastes. Fazem parte da vida humana, o dissabor da vida. A vida também tem dissabor. Não só tem dissabor, mas entenda, cristão chora, cristão sente dor, cristão sente sozinho, cristão às vezes padece. Tudo isso, nós somos seres humanos. Sim. E essa é a mensagem que o pastor Patrick deu uma pinçada maravilhosa aqui, dizendo isso. Que Jesus está dizendo assim para ele, assim, você vai ver o quanto você vai padecer. É exatamente isso. Pastor Patrick, tem uma palavra. Sim. A gente já vai entrar logo no capítulo 16, só que teve alguém aí, se eu não me engano, foi uma moça, ela falou sobre o espinho na carne de Paulo, né? No capítulo 12 de 2 Coríntios. Só que tem um detalhe. Eu amo isso aqui, Douglas, sabe por quê? Porque, olha só, Jesus vai dizer que ele vai padecer pelo Evangelho, certo? Ele vai padecer pelo Evangelho. Só que não é só padecer também. Existe também os momentos que vale a pena a gente ressaltar aqui, que também, senão eu posso estar sendo aqui extremista em dizer que o Evangelho é só sofrimento. Né? Então, preciso que vocês me interpretem de forma mais coerente. Então, perceba só, Jesus disse que ele vai padecer, porém, ele teve experiências que outros não tiveram. O que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12? Conheço um homem, não sei se no corpo, não sei fora do corpo, também não sei, mas sei que ele foi ao terceiro céu. Olha só isso. Ele é chicoteado, mas também está indo ao terceiro céu. A palavra céu ali, uranou ou uranós, dependendo da tradução, ele dá uma ideia de um lugar mais elevado. Ou seja, tinha gente tentando chicotear ele, colocar ele preso, só que ele está tendo experiências de pisar em lugares mais elevados. Então nós precisamos entender aqui que vai ter dias que portas vão se fechar sim, vai ter dias que pessoas vão virar as costas sim, vai ter dias que pessoas vão embora da nossa vida sim, mas dentre isso,
Jesus tem um poder de nos colocar em lugares mais elevados. O que ele vai dizer? E ouvi palavras inefáveis. Pedro não está indo ao terceiro céu, gente. Tiago não está indo ao terceiro céu. Então a gente vai perceber isso aqui, que mesmo ele padecendo pelo evangelho, a gente vai conseguir entender que Jesus também queria mostrar para ele, falar para ele coisas que ao homem não era lícito falar. Você percebe esse detalhe aqui, pastor Felipe e meu amigo Douglas? É tanto que a resposta dele aos Coríntios foi-me dado um espinho na carne. A palavra espinho ali é escolopso, significa inimigo, um mensageiro de Satanás. Mensageiro, a palavra mensageiro que aparece ali no grego é Satã, um mensageiro de Satanás. Então a gente consegue compreender aqui que Paulo, quando está dizendo eu fui esbofeteado, a palavra esbofeteado ali dá o sentido de como se ele estivesse num ringue na Grécia Antiga e como se ele batesse e tomava, batesse e tomava. Só que a resposta de Deus é que me chama a atenção. Ele fala o quê? A minha graça te basta. A voz de Deus foi o conforto para ele. E às vezes não é porta aberta que vai ser nosso conforto. O que importa é a voz de Deus quando chega para a gente. A sensibilidade. Às vezes nosso coração precisa estar sensível, porque eu costumo dizer que a gente fica esperando Deus chegar de uma forma miraculosa. Vai ter dias que Deus vai falar como falou com Elias. Elias estava esperando trovão, Elias estava esperando tempestade. Mas vai ter dias que vai ser uma voz mansa e suave. Consegue entender isso aqui, gente? Perfeito, pastor. Muito bom. Esse equilíbrio entre a dor, que o cristão precisa entender que a dor é presente na vida do cristão, mas esse outro lado desse alívio, desse acalento, dessa presença iminente de Cristo, é perfeito mesmo. Sim. Pode ficar à vontade. É isso aí, gente. Então a gente vai dando continuidade. Aí que está participando, né? Mas então a chamada de Saulo, ela se dá nisso aí. A gente precisa perceber essa introdução, esse detalhe. E a partir do capítulo 13, que o ministério de Saulo, ele começa a fluir. Porque até então, parece que o ministério dele vai ser um ministério de dor, né? Ele precisa receber a oração de Ananias, porque, igual eu falei, um rabino jamais se dobraria, jamais se pararia para poder ouvir um camponês. Então, para ele, ali já é um ato de humilhação, ele como rabino, uma das primeiras humilhações de Saulo. Segundo, Jesus deixa ele cego, e tem dias que, se for preciso, Jesus nos deixar cego, para a gente poder voltar a entender o propósito. Ele vai deixar, sim, né, no contexto da palavra, que eu quero dizer aqui. Então, tem dias que, se for preciso, ele nos deixar cego. Eu costumo dizer as marcas de Paulo, né? A primeira marca, Jesus já deixa logo cego, meu irmão. Jesus já está dizendo, peraí, Paulo, o negócio quem manda aqui sou eu. Quem tem um controle aqui sou eu. Então, peraí, você vai ficar cego logo 3 dias. A escama cai dos olhos, você conhece muito bem essa história, né, Douglas? E depois, o que acontece? Depois ele precisa passar pela humilhação de se submeter a alguém que é menor do que ele. E Rabino não parava para ouvir alguém que era menor. Ok. Depois, ele vai pregar em Damasco. Em Damasco, isso aqui é uma das piores humilhações de Saulo, né? Pregar em Damasco, porque na concepção dele, ele se converte e ele quer pregar em Jerusalém. Por quê? Jerusalém está o templo, Jerusalém está o sacerdote, Jerusalém está os grandes pensadores daquela época, enfim. Então, o que Saulo quer fazer? Ele quer pregar em Jerusalém. Só que antes de Jerusalém, vem primeiro o deserto da Arábia. Era o que eu ia falar agora, pastor. Pastor Felipe, da palavra. Tá cheio de gente querendo Jerusalém, mas ainda não passou pelo deserto da Arábia, meu irmão. Para chegar em Jerusalém, primeiro tem um deserto da Arábia. Primeiro precisa estar lá. Há quem diga que ele, em primeiro momento ele ficou 3 anos, mas Gatas fala que ele ficou 14. Enfim, isso aqui é uma outra história. A gente pode discorrer ou poder secar isso aqui depois, né? Uhum. Então, antes de pregar em Jerusalém, tem um deserto da Arábia. E é isso que às vezes a gente não entende. Tem gente que foi batizado hoje e ainda está com o roupão do batismo molhado e já está colocando a agenda aberta. E não é assim, meu irmão. Não tem como ser assim. Primeiro precisa passar pelo crivo. Ele vai passar pelo crivo, pastor Felipe. Antes de ir para Jerusalém, antes de querer pregar para os apóstolos, antes de querer pregar para a alta sociedade. Primeiro vai para o deserto da Arábia. Ok, pastor Felipe? É o processo. É o processo. É o processo. Entendeu, gente?
Então a gente tem esse desdobramento do ministério de Saulo, e a gente vai chegando no capítulo 13, né? Depois ele desce no 6º, enfim. Ele não é recebido pelos seus irmãos em Jerusalém, ele é rejeitado pelos discípulos, enfim. Só que no capítulo 13, Lucas vai dizer, e servindo eles ao Senhor, olha só, eu estou preparando você para entrar no cenário do capítulo 16, tá, gente? Então, o que Lucas vai dizer? E servindo eles ao Senhor, então percebe que eles estão servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então perceba aqui que Saulo não vai porque ele quer, ele vai porque ele está sendo chamado. A gente costuma dizer que tem vários tipos de ministério, né? Tem uns que vai porque quer, gostei, é bonito andar de avião, é bonito ficar hospedado nos melhores hotéis. Não, meu irmão. Só que se a gente não for chamado, não adianta que não vai, não. A Bíblia vai dizer aqui em Atos capítulo... A palavra separai aqui, ó, é aforizo, que significa guardar a dedo, separar a dedo. É como a gente vai numa feira comprar uma laranja e a gente não pega qualquer laranja, a gente separa ela a dedo, a gente escolhe ela à mão, percebe? Então é isso aqui que Jesus ele estava querendo dizer através do Espírito Santo. Disse o Espírito, separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então Jesus está chamando, a palavra chamado aqui vem da raiz grega kletos, que significa chamar com força ou chamar rapidamente, e é isso aqui que o Espírito está fazendo, está chamando Saulo rapidamente para poder pregar aos gentios, né? E separando ele para o ministério e para a obra que ele tinha chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. Então, aqui a gente tem a introdução para a chamada do ministério de Paulo, o desdobramento do ministério de Paulo posteriormente. Ok, gente? Até aí, tá ok? Top. Perfeito, mano, perfeito. Pode caminhar aí, pode ficar à vontade. Então, gente... Antes, só para o senhor, a continuidade da fala do senhor, e você vê, antes da gente chegar no capítulo 16, Paulo ele já tinha até passado por frustração. Você vê que Paulo, o ministério dele já começa a florescer daí. É isso aí, meu amigo pastor Felipe. É tanto que... Por que eu fiz questão de destacar essa pequena biografia dele? Porque o capítulo 16, o cenário do ministério dele vai estar preparado. Ele precisa passar por tudo isso para estar preparado para poder receber aquilo que, de fato, ele precisava enfrentar no seu ministério. E a gente vai chegar aqui já já. Né? Pastor Felipe estava comentando aí. Top, top. E, pastor, a gente consegue observar aqui nitidamente que o Paulo do capítulo 16 a seguir é totalmente diferente do Paulo do capítulo 15 em diante. Você vê que ele começa a mostrar a maturidade dele no crescimento, porque o livro de Atos dos Apóstolos também é um livro de crescimento. Você vê uma igreja que inicia com pouco, vai crescendo. Isso aí. Crescimento em todas as áreas. Até na área espiritual do Paulo, ele passa a mudar de nível. Você vê que no capítulo 16 as coisas vão mudar. Porque Paulo está na companhia de duas pessoas. Uma que o texto começa a dizer que ele é crente, né? Porque sempre que na nossa vida a gente passar por um momento difícil, Deus vai colocar um crente no nosso lado. É certo, é certo. Olha aí. E é importante, né, pastor Felipe, que você percebe que o texto agora não fala Paulo e Barnabé, fala Barnabé e Paulo, valorizando uma pessoa que está ao lado dele, e ele tem que aprender, mesmo sabendo esse monte de coisa, a ser discípulo, né? Porque o problema é que quem é grande, às vezes, não quer ouvir quem é pequeno. Olha aí. Aqui, o Espírito Santo separa Barnabé e ele vai ser o companheiro discípulo de Barnabé. Então, ele já vai aprendendo, quebrando o seguinte, lá eu era isso, lá eu era aquilo. Não, mas agora, as coisas não funcionam como é lá. Mudou. As coisas não funcionam como você fazia e acontecia lá, que você vai ser a mesma coisa aqui dentro. Você vai chegar para cima do público, porque você era um cantor famoso, você chegar para cima do público aqui não. Não, meu irmão. Existe o processo de submissão. Tem processo, exatamente. O Douglas tocou aí em algo muito importante, porque igual eu disse, né? No capítulo 9 em diante, quem sabe Saulo pensava, eu vou ser o líder da igreja. Quem sabe passou na cabeça dele, né?
eu vou ser o Paulão, Saulão, né? Jesus nunca trocou o nome dele de Saulo para Paulo, a gente sabe muito bem disso, isso aqui é uma outra história, né? Tem gente que pensa que Jesus trocou, enfim. Mas aí a gente consegue entender, Doug, você tocou em algo muito interessante aí. Por quê? Porque Barnabé, até então, ele é a liderança. Ele vem primeiro. Então, Saulo precisa... Olha só, Jesus está ensinando para ele o processo de submissão, o processo de ouvir, o processo de aprender, o processo de seguir alguém, os passos de alguém. Consegue perceber? E tem gente que tem esse tipo de dificuldade, Douglas. Tem gente que não consegue parar para ouvir alguém que é inferior. Tem gente que não consegue parar para ouvir. Eu conheço particularmente pastores que não conseguem parar para ouvir um diácono, um obreiro, que, por sinal, tem muito mais a ensinar do que pessoas que estão no púlpito da alta elite. Entendeu? Perfeito, perfeito. E aí a gente volta no mesmo raciocínio que você estava no início, porque vamos deixar o capítulo 16 para outro dia. Vamos ficar aqui. Que tem essa estrutura. Essa estrutura. Capítulo 9 e 13. Capítulo 16, vamos para a próxima live. Então, o que acontece? No capítulo 9, como você já tinha bem dito, Jesus aparece para ele como Quírios, que é uma referência que é dada para também ao imperador grego, ao imperador romano, desculpa, mais à frente, vai ser receber esse termo, Quírios, né? Ele é um semideus, ele é filho de uma divindade com uma mulher e tal, essas coisas todas. Mas o que importa é o seguinte, quando Jesus aparece a ele, Saulo caiu em terra, por quê? Os rabinos, as crianças que iam ouvir o rabino, elas sentavam ao chão, você sentava ao chão, e ficava na posição de ficar com o rosto em terra. É isso que é usado. É isso que no rabinato, então o que acontece? Ele estava aos pés do rabino. Ele estava com a boca na poeira do rabino. O que queria dizer isso? Esse menino se alimenta das palavras do seu mestre. O que Jesus está fazendo ali, a primeira coisa que acontece é, Jesus está fazendo ali o seguinte, quem é mestre aqui sou eu, Paulo. Você não sabe de nada, não. Quem sabe aqui das coisas sou eu. Quem vai ensinar a teologia para você de verdade sou eu. Eu vou ressignificar toda a sua teologia. Você conhece os mandamentos? Conhece, mas conhece da forma errada. Vou ressignificar tudo. Essa é a lei, né? Depois Jesus apresenta para ele como sumo pastor, ele vai dar um pastor para ele. Então você tem um pastor no céu e tem um pastor na terra. Antes do seu ministério começar, você tem que ficar debaixo da minha mão e debaixo da mão de outra pessoa. Olha só isso, cara. Que isso? Não, show. Então, gente, assim, a gente vai conversando, vai vindo vários assuntos, vários estudos que a gente já fez ao longo do ministério, ao longo do tempo. Por isso que a gente acaba um pouco segurando. Mas a primeira viagem missionária aqui de Saulo, né, que começa em Atos capítulo 13, aí nós temos capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Né? Em Atos 15, Paulo e Barnabé, olha isso aqui, a gente vai chegar em 16 agora. Em Atos 15, Paulo e Barnabé, há um rompimento. Eles vão... Rapaz, isso aqui é interessante porque eu não sei se eu anotei aqui, mas no capítulo 15 vai dizer que eles se separaram. Eles se separaram. Eu não cheguei a arriscar. Eu anotei em outro lugar. Eles se separaram. Por quê? Porque houve um desentendimento entre eles. A gente conhece muito bem a história ali, que Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria. Enfim. Então ali há um desentendimento entre eles. 37. 15, versículo 37 a seguir. 15:37. É isso? Isso. Houve então um desentendimento. Aporista Senai. Olha isso aqui. Um desentendimento. Dá uma ideia, essa palavra grega aqui, dá uma ideia de uma discussão séria. Teve um dia desse que eu estava estudando isso aqui para poder dar um estudo para obreiros. Eu estava recordando. Essa discordância aqui, essa palavra dá uma ideia de uma discussão séria, a ponto de quase um ficar sem falar com o outro. Né? Então, a gente vai ver esse rompimento de Barnabé e Paulo aqui, a partir do capítulo 15, só que olha só, cada um precisa seguir para um lado. Por quê? A gente precisa entender isso.
Se Paulo e Barnabé continuam junto, o ministério ia continuar junto, a obra continuaria junto, e não haveria necessidade de cada um pregar para um lado. E às vezes, Deus permite algumas situações na nossa vida para a gente poder entender qual é o sentido do evangelho, para onde cada um vai pregar, qual é a função de cada um, né? Nem tudo. Por que o Espírito o impediu dessa discussão, desse desentendimento? Porque Paulo precisava ir para um lugar e Barnabé precisava ir para outro. E tem dias que no nosso ministério vai ser assim. Às vezes a gente não entende o processo de Deus e às vezes a dor, Filipe Yancey, né? Ele fala a dádiva da dor. Às vezes a dor ela é necessária para a gente poder entender o projeto, o propósito de Deus sobre o nosso ministério. Então, talvez Paulo aqui, ele tá doendo na alma dele perder Barnabé como seu líder, só que tem um propósito maior, meu amigo Deus. No capítulo 15 tem um propósito maior. E aí é onde a gente vai entrar agora no nosso texto. E, professor, a gente vê que, por mais que essa divergência que Paulo teve com Barnabé no capítulo 15, por mais que foi constrangedora, não só para o Paulo, como para a igreja que ouviu aquilo, que presenciou aquilo, você vê que Paulo ele não para. Paulo ele continua o seu ministério. Porque independente Felipe, você... a dor não consegue parar o propósito. A dor não consegue parar o propósito. É exatamente isso, professor. Exatamente, porque você vê que muitas das vezes existem coisas na nossa vida que sobrevêm sobre nós para nos dar mais maturidade, amadurecer mais o nosso caráter, a nossa índole. Não para nós retroceder nem parar. Exato. E hoje a gente, por causa de um paz do Senhor, por causa muitas das vezes de um boa noite, quer abrir mão do chamado, quer parar de maneira. E você vê que Paulo, ele não para, mesmo tendo essa grande divergência de pensamento, de ideias, Paulo ele não para. Então, talvez essa live aí tá para alguém que tá bastante gente aí nos ouvindo. Abençoando alguém. Para entregar para alguém você tá proibido de parar. Você não pode parar. O ano 2023 tá no início. Você não pode parar. Você não pode. Não é porque não deu certo hoje que não vai dar certo amanhã, cara. Sim. Leva a cabeça e vão para cima. Exato. Ótimo. Boa reflexão, pastor Felipe. Uma palavra também de ânimo, né? Porque Paulo, quando estava fraco, Jesus aparecia para ele, fortalecia ele. Paulo chegou, existem momentos que ele pensou em parar, e talvez a gente está, além de dando um estudo aqui para alguns amigos, nosso público-alvo, tem pessoas que talvez está pensando em parar, desanimado do ministério, tem pessoas que parou no meio da caminhada. 2022 talvez foi um ano de frustração, talvez você está carregando alguma mágoa interna, talvez você está carregando alguma dor que você não consegue sarar. Mas 2023 nós temos uma palavra para o seu coração. A dor não consegue parar o seu propósito. Deus tem algo maior para você. Ainda que pessoas te abandonam, como no desentendimento de Barnabé e Saulo aqui, praticamente um está abandonando o outro, mas está abandonando por um propósito. Ok? Perfeito. Show, gente? Pode ir para cima, vai para cima. Então. Fazendo só aqui. Não entendi. Deixa eu só ver aqui o pessoal que está falando também. Lucas, meu amigo, você entrou aí. Um abraço para você aí, meu irmão. Deus abençoe. Débora Carvalho, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Kina, Deus abençoe tua vida. Figueiredo, a irmã Adriana Nobre, Deus abençoe tua vida. O pastor Bruno colocou um texto, já tem um tempinho já que ele disse o seguinte, Filipenses 4,12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente isso, né? Meu parácio entrou aqui, Adaildo, seja muito bem-vindo. Josué Dias, seja muito bem-vindo vocês. A sua esposa, a Bruna. A Bruna. Deus abençoe tua vida, Bruna. Um beijo, a mulher mais linda da live. Acabou de chegar. Aí, ó. Olha a declaração aí. Eu vou me declarar aqui também. Mano, mas assim, a priori, essa live tem sido uma live muito edificadora, vai salvar vidas aí, eu acredito. Ainda que de forma... Claro que a gente tem muita coisa para tratar, não é só... A gente está tentando sintetizar isso aqui o máximo possível para a gente poder conseguir fazer com que as pessoas entendam o propósito da chamada, o povo entenda
o propósito que Deus tem para você, para o seu ministério, para sua casa, ok, gente? Então, o evangelho é isso, o evangelho, né? É isso, as boas novas sendo propagadas, ok? Deixa eu só ler um comentário do Douglas aqui, que ele falou uma coisa muito legal. Ele disse assim, ó, isso lembra bastante a história de Abraão e de Ló. Os dois tinham que se separar para que o propósito da lei de Abraão desse continuidade. Perfeito. Top. Exatamente, é um encaixe perfeito, Douglas. Parabéns. Tá vendo? É exatamente isso. Ok, gente? Tá contigo. Parabéns. E no capítulo 16, que Paulo prega, a primeira vez, olha, isso aqui é interessante, gente. Por quê? Porque Paulo queria, às vezes eu falo Paulo, falo Saulo, você já entende aqui. Ele queria pregar na Ásia. Eu amo isso aqui. Ele queria pregar na Ásia. Só que Lucas vai dizer que ele é impedido pelo Espírito Santo. É forte. O desejo no coração, é por isso que ele vai para Filipos, né? Para a Europa. Aqui a gente vai entrar. Ele quer pregar na Ásia. É o desejo do coração dele. E tem dias que nós queremos fazer coisas que o Espírito não vai aprovar. A Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Meu irmão, a gente não sabe aqui, não sei se foi uma visão, se foi uma variação literal, a gente não consegue, eu ainda não consegui descobrir, já fui para os pais da igreja, os comentaristas, os melhores intérpretes neotestamentários, eu ainda não descobri. Mas suponhamos aqui de uma visão que Paulo tem, que o Espírito Santo impede ele de ir para a Ásia. Mas enquanto o Espírito está impedindo ele de ir para a Ásia, ele está tendo uma visão de um varão dizendo, passa a Macedônia e vem até nós. Isso aqui é show, pastor Filipe. Isso aqui é forte. Porque ele quer ir para um lado, só que Jesus está querendo fazer algo completamente diferente daquilo que está no desejo no coração dele. Consegue perceber isso aqui? Ele quer pregar na Ásia, só que o Espírito está dizendo, não, ainda não é o tempo. Enquanto isso, ele está tendo uma visão, e dentro dessa visão, a palavra é passa a Macedônia. Ou seja, tem gente precisando de você aqui. Às vezes você não quer, mas tem gente que precisa. Se você parar, Paulo, muita gente vai parar. Se você desistir, Paulo, muita gente vai desistir. Se você estagnar, Paulo, muita gente vai estagnar. Ou seja, trocando em miúda, tem gente que depende da gente. Consegue perceber isso? Se a gente parar, muita gente, pastor Filipe, vai parar também. Porque tem gente que se espelha na gente. Consegue compreender isso aqui? Ele está querendo ir para a Ásia, mas o Espírito, não, vou te conduzir para Macedônia. Porque lá eu tenho outra coisa para poder fazer. Tem uma observação aí? E é um detalhe, pastor, que é o seguinte. Ele não está querendo ir para a Ásia para tirar férias, ele está indo pregar. Pronto. E o Espírito bloqueia ele de ir pregar. Não deixa. Não, mas pregar, poderia deixar pregar. Então, por quê? Pô, se eu vou pregar, posso chegar em qualquer lugar? Não. Pronto. E às vezes você não está pronto para prazo. Nossa. Quando Deus quer você na Macedônia, a porta da Ásia está fechada para você. Não tenta ir para a Ásia, porque mesmo, o negócio é na Macedônia. Mas eu vou pregar o evangelho, eu vou viver a fé. Não, sim, você vai fazer tudo isso, bacana. Só que lá não é seu lugar agora. Existe um tempo, né, pastor? Exatamente. Não, mas eu não estou indo tirar férias, eu não estou indo curtir a vida. Não, sim, mesmo que é para pregar, que é para fazer a vontade do reino, o reino está dizendo, essa porta está fechada para você agora e eu te abri uma outra. Professores, então detalhe, porque no verso 9, né, que ele tem essa visão desse varão, supostamente esse homem que aparece para ele ir para a Macedônia, ele faz um pedido de ajuda. Porque aqui nesse texto a gente consegue identificar a necessidade. Ajuda-nos. Ele nunca vai nos entregar algo que a gente quer sem antes ele nos entregar aquilo que a gente necessita. Olha aí. Se a gente fosse pegar um gancho, não ferindo o texto, a gente podia ver. O Jacó, ele trabalha 7 anos por Raquel. Sendo que no dia do casamento é dada a ele a filha mais velha, que é Lia. Porque Deus nunca vai nos dar aquilo que a gente quer sem antes nos dar aquilo que a gente necessita. Nossa. Leia, anota aí, gente. Perfeito. Vem nos ajudar. A gente necessita de você. Aqui é o texto que diz, ó. E diz assim o texto. E rogava dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ou seja, é necessário. É uma necessidade. Perfeito. E é importante, porque mesmo que ele está indo pregar o evangelho, quer pregar o evangelho em outro lugar, Deus fecha essa porta fechada, está bloqueada para ele, só que a porta que está aberta é uma porta que vai levar ele para a prisão. Então
portas se abrirão para o melhor no sentido seu, mas é no melhor sentido para o povo. Não é o que a gente quer. Não é atender às suas necessidades, é atender a necessidade do reino. O ministério não é atender aos meus desejos e às minhas vontades, é atender à vontade do reino. Eu não sou guiado pela minha vontade, eu não sou guiado, não é eu que decido os caminhos que vou. Então, de repente, diz assim, ó, não é agora o momento. E como o pastor Felipe disse, ele usou essa ideia de Raquel e Leia, e é perfeito, que se Jacó casasse com Raquel, ele ia ter uma mulher estéril, uma mulher que não produzia. Mas como Deus às vezes inverte as coisas, ele tem uma mulher que produz, depois a outra dele vai ver que a irmã está produzindo e começa a produzir. Então a gente precisa entender esses entrelaços da história, que às vezes Deus bloqueia algumas coisas, e esses bloqueios de Deus na nossa vida é porque ele tem uma coisa muito maior. E às vezes o maior de Deus é, você vai para a prisão. Você vai sofrer, você vai padecer por causa do meu evangelho. Então, a gente precisa ter em mente que nem sempre os nossos interesses serão atendidos. É o interesse dele. É a vontade dele. Mas pode falar. A sua dor vai ajudar alguém, né? Verdade. Falou tudo. Às vezes a nossa dor, ela vai ajudar alguém. Porque ele quer ir, mas o Espírito impede ele. Mas a visão está dizendo, ajuda-nos. Ou seja, ele precisa ir ajudar alguém. Que é onde a gente chega no capítulo 16, né? De Atos, capítulo 16. Então, nós temos aí, no capítulo 16, que Paulo prega a primeira vez na Europa. Olha isso aqui, gente. A primeira pregação da Europa aqui, no capítulo 16. Paulo abre as portas do evangelho para a Europa, a partir do capítulo 16. Aí nós temos ali, né, Genebra, temos ali a Suíça, nós temos ali os reformadores, né, enfim, Calvino e etc. Então a gente entende que o primeiro pregador da Europa foi Paulo, certo? Então a gente consegue entender que Paulo abriu as portas do evangelho na Europa e a partir da visão que ele teve, né, ele vai para lá e lá ele começa como que eu posso dizer, uma nova história no seu ministério. Por quê? Paulo ele prega nas regiões de Filipos, né? E aqui entra o capítulo 16. Pastor Felipe e meu amigo Douglas. O capítulo 16 vai tratar sobre a região de Filipos. E vocês sabem muito bem, vocês que são aí estudiosos e professores, que a região de Filipos era uma região romanizada. Olha isso aqui como é que é interessante. A região de Filipos era uma região romanizada. Por quê? Filipe II, conhecido como pai de Alexandre o Grande, depois das guerras, ele vai edificar essa cidade, vai colocar o seu nome como cidade de Filipos. Depois os romanos vieram, né, e tomaram a cidade e romanizou aquela região de Filipos. E ali a gente tem a colônia romana estabelecida ali. Os estudiosos de Cássio chegam a dizer que Filipos era uma pequena Roma naquele lugar, né? Era uma pequena Roma. Ali tinha os soldados romanos que se destacavam, se preparavam para poder ir para a guerra. Ali nós temos um pequeno anfiteatro. E o que nós chamamos de principal na região de Filipo era a Via Inácia, que era uma via que ligava os comerciantes. Essa via, Douglas, eu estava pesquisando esses dias, ela existe até hoje. Existe uma lápide lá, salvo engano, que tem o nome do apóstolo Paulo lá, né, posteriormente, depois ali do cristianismo do século IV, depois Constantino. Então eles vão colocar ali em sinônimo, em homenagem a Paulo ali, uma escrita em homenagem ao nome de Paulo. Só que essa via, ela era muito conhecida ali naquela região. Então Filipos, ele é conhecido por essa via que liga ali a Europa. E nós vamos perceber, dentro desse contexto, que Paulo vai para ali para poder pregar, né? Paulo vai para aquela região para poder evangelizar. E o interessante é que quando Paulo chega em Filipos, uma das primeiras coisas que eu consigo observar aqui, meu amigo Douglas, é que Paulo ele vai pregar e ele vai ganhar uma mulher. O nome dessa mulher, alguns dizem que não era Lídia, né? Mas
porque ela era da região de Tiatira, porém, Lídia era uma região em Tiatira. Enfim, isso aí a gente pode pegar a etimologia depois e dar aqui um contexto final. Porém, a primeira mulher, a primeira pessoa que Paulo ganha para Jesus, ali em Filipos, é Lídia. Você compreender? É uma mulher que tinha um poder aquisitivo alto, porque era comerciante de púrpura, né? Que era um tecido e era como que se diz? Uma tinta roxa muito cara naquela época. Ela era uma mulher que tinha moral naquela região. Então, a primeira pessoa que Paulo está ganhando para Jesus ali naquela região, e a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. E a gente sabe que Jesus ele sempre teve um negócio com as mulheres no seu ministério, né? A gente vai perceber a mulher samaritana ali, Maria Madalena. A gente vai perceber a mulher que derrama o perfume aos pés de Jesus. Então a gente vai perceber essa proximidade de Jesus com as mulheres do seu ministério. Se a gente for analisar, o maior diálogo de Jesus é com uma mulher. Em João capítulo 4, a mulher samaritana. Se você for procurar no Novo Testamento, o maior diálogo de Jesus com alguém é com uma mulher. Por quê? Jesus veio quebrar o antropocentrismo. Só o homem tinha vez. Aí Jesus vem quebrando esse paradigma, quebrando essa regra, para poder dizer, já dizia os rabinos, eu prefiro rasgar a Torá do que ensinar ela para uma mulher. Ou seja, as mulheres, elas eram desvalorizadas naquela época. Então, quando Paulo chega em Filipos, Paulo vai para uma região onde tinha um rio, e a Bíblia diz que umas mulheres tementes, propriamente Lídia, elas estavam ali orando, e Paulo vai pregar ali, né, e vai ganhar essa mulher para Cristo. Então vamos perceber aqui que a relevância, e tem mulheres aqui na nossa live, a relevância da mulher no ministério de Paulo e no ministério de Cristo, ok? E professor, vale a pena destacar que Lídia, ela não era qualquer mulher, entendeu? Era uma mulher que estava com a mão no arado. Pronto. Era uma mulher que trabalhava e duro. Porque a púrpura, todos nós sabemos, nível de conhecimento mesmo, a púrpura, para extrair a cor dela, o roxo, era tirada de conchas marítimas. Então, isso que ela está familiar na praia. Porque era lugar de trabalho. Aqui a gente começa a aprender que até o próprio apóstolo Paulo, Deus ele nunca vai entregar chamada para pessoas desocupadas. Tem que estar trabalhando. Porque ele não sabe o peso de compromisso, né? Quem não trabalha não sabe o peso de compromisso. Sabe. Então, aí Deus vai dar para pessoas que vai ter compromisso, né? Vai dar. Exatamente. Você vê que ela não é qualquer uma, porque tem gente que almeja, né? Almeja o episcopado, mas a pessoa não quer ler um livro. A pessoa não se dedica, né? A pessoa quer que as coisas caiam do céu e não vai acontecer. Por isso que o texto diz que Paulo ele teve essa visão para ir na Macedônia. Você vê que Paulo era um homem visionário. Exato. É tanto que ele vai implantar igreja em grandes metrópoles, né? Em grandes metrópoles. Exatamente. Sobre essa questão, o pastor Patrick, você está falando sobre a questão da mulher, tem até uma oração que está no Sidur, né? Depois alguém tiver curiosidade, só ir lá no Sidur, e tem uma oração chamada assim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani isha. Traduzido bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fez mulher. Olha. Então, olha a oração. Olha a oração. Tipo assim, a mulher... Preconceito, né? Preconceito terrível, racial terrível. E aí, você tem Jesus atraindo essas mulheres para o reino. Você tem Paulo agora usando essa mulher como uma demonstração do reino de Deus para todos. Isso é magnífico. Então já começa comigo para vocês, né? É isso aí que é interessante. Gente, eu só vou ligar a bateria aqui só um minutinho, tá? Porque senão vai cair. Perfeito. Perfeito. Pode ir só valorizando o que o pastor Patrick e o que o Douglas falou sobre essa questão de incluimento que Jesus dá às pessoas mais inferiores, e inclusive a mulher. Você pega o próprio Mateus lá, né, na dia, como o professor não era comum colocar o nome de mulheres em uma genealogia. No Evangelho de Mateus, ele deixa implícito já o nome de 3 mulheres
três mulheres, implícito na genealogia de Jesus. Ou seja, a classe de pessoas inferiores agora vão começar a ter valor. Porque isso que é a ideia do evangelho. A ideia do evangelho não é só para um grupo seleto. A ideia do evangelho é para todos. Todos têm o acesso, tanto homens como mulheres, como crianças. Todos têm o acesso ao reino de Deus. Isso é muito bonito, pastor Felipe. E aí, quando Paulo chega, isso já adiantando um pouco, a gente indo para o capítulo 16, verso 16, que é o texto propriamente dito, o que você percebe? E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, pastor Patrick, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Então, o Paulo está indo para o lugar de oração, ele está passando pelo caminho, e no meio do caminho tem alguém que está com esse processo. Então, no caminho da oração, aparecem algumas pessoas que não estão na oração. No ambiente de oração. No ambiente de oração. Então, o ambiente de oração não só tem gente de oração. No caminho que trafega, e é importante que a gente pode depois discutir na frente, sobre o que é caminho aqui. Se caminho é uma estrada, ou se caminho é o local que eles se encontram, porque eles eram chamados de cristão do caminho. Né? Então, aconteceu que indo ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro. Então você percebe que de um lado tem um homem cheio de Deus e do outro lado tem uma pessoa possessa de demônios. É um trocadilho que o texto de Atos está usando, mostrando, ó, de um lado tem alguém que está cheio de Deus, do outro lado tem alguém que está cheio de espírito maligno. Só que essa mesma pessoa, o homem de Deus passa no caminho, que essa pessoa que está cheia de espírito maligno também está. E aí o que vocês entendem sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Meu Deus. E aí, pastor Patrick? Douglas, é interessante. Tá dando para vocês ouvir aí? Estou ouvindo. Perfeito. Tá dando Você para passa falando que no ambiente de oração, muitas das vezes, vai ter pessoa que não ora. Sim. Vai ter pessoas que não estão com as mesmas características que o ambiente almeja. Sim, perfeito. E aí você percebe que ele está indo para lá e aí aparece um abençoado. Pode falar, pastor Patrick, você está ansioso. Eu amo esse detalhe aí, porque o texto vai dizer, aconteceu que estávamos indo, né, para o lugar de oração. Eu amo essa parte aqui, porque quando o Lucas, ele é detalhista, né? Lucas, historiador, ele é detalhista. Ele vai dizer, egeneto de pereomen remon estes prosirren. Ou seja, quando Lucas, ele coloca essa palavra aqui, prosirrão, né? Um lugar de oração. Indo nós a um lugar de oração. Aqui, no texto grego, aparece a palavra o lugar de oração. E é interessante, porque essa palavra prosirreu, oração, dá um sentido de buscar a um Deus na sua plena santidade. Então, onde as mulheres estão aqui? Elas estão à beira de o quê? De um rio, correto? Interessante, porque há um lugar de oração. Por que um lugar de oração? O que tinha ali nesse lugar de oração? Eu estava pesquisando isso aqui, tentando entender o que Lucas estava querendo dizer através desse texto aqui. O que acontece? Naquela época, naquela cultura, os judeus, eles tinham o costume de orar à beira do rio. Melhor dizendo, algumas sinagogas, elas eram construídas à beira do rio, porque fala da purificação. O judeu, ele sempre se purifica, né? Se purificava para entrar no templo, na sinagoga. É tanto que o evangelho de João é conhecido como evangelho das águas. Nós temos ali aquela ideia. Então, esse rio aqui, existe um propósito. E essa mulher, Lídia, ela conhecia um pouco dessa cultura. É tanto que ela era uma mulher temente a Deus. O Lucas vai dizer que ela é uma mulher temente a Deus. Mas só que ela ainda não conhecia o Cristo de Paulo, o Jesus de Paulo. Mas ela estava no ambiente correto, no ambiente certo. É tanto que quando Paulo chega lá, as mulheres estavam fazendo as suas orações, né? Há quem diga, e alguns rabinos chegam a afirmar, que essa região era uma região oration, lotation, né? Que significa o lugar da verdadeira oração, segundo alguns pais da igreja. Salvo engano, Inácio chega a dizer isso, né? Plínio, o historiador, falou também que aquela região
era uma região onde alguns judeus tiravam para poder fazer as suas preces, segundo a história. Então, Paulo, ele está indo para o lugar certo e na hora certa. Se a gente for perceber aqui, o ambiente é romanizado, percebe? O ambiente é romanizado. Só o que Paulo está ensinando para a gente aqui, através da sua ida até essa região onde passava o rio. Que naquele lugar, por mais que fosse um lugar improvável, por mais que fosse um lugar onde tivesse adoração a outros ídolos, Paulo, através dessa palavra, está querendo dizer, eu posso fazer um ambiente onde eu estou. Paulo está dizendo, através da oração, eu consigo estar no lugar e não me contaminar com o lugar que eu estou. Muito bom, muito bom. Consegue compreender isso aqui? O lugar de oração. O texto grego vai dizer, tes proselchen, o lugar de oração. Ou seja, ele vai para um lugar definido. O artigo definido ali mostra que ele está indo para um lugar onde era costumeiro. Então, por mais que a região geográfica ali mostrava que era um ambiente onde tinha adoração a outros deuses, Paulo está dizendo, eu posso estar no lugar, mas não me contaminar. É tanto que ali ele vai pregar para Lídia, o texto vai dizer que quando ele prega, Jesus abriu o coração dela. Isso aqui é interessante, gente. E a gente entra agora. Dá tempo ainda, Douglas? Né? Vai lá. O quê? Pastor Felipe, quer falar alguma coisa? Só para poder cumprimentar aqui, pastor. O interessante é que Paulo está nesse ambiente e você vê que ele está com a missão de pregar. Paulo Sim. aqui não fica preso. A pedagogia de Paulo não é só para a sinagoga. A pedagogia do Paulo não é só para ministrar para o templo. Porque muitas das vezes a gente se condiciona, mas vocês são professores, a um grupo de pessoas achando que o evangelho só é para quem é crente. Não, a gente tem que pregar em qualquer lugar. Aí, ó. É exatamente isso. A pedagogia é em qualquer lugar. Sim. Você consegue entender isso? Perfeito. Que ele está indo à beira da praia, basicamente dizer à beira do mar ou à beira de um rio, para levar a mensagem do evangelho. Sim, Paulo não está procurando ambiente geográfico para anunciar o evangelho. Né? Que é o que acontece muito para ele. Só vou se tiver 500 esses dias, a gente... Não vou nem querer entrar nesse mérito, mas a gente entrou em contato com uma pessoa para ele estar ministrando na igreja, ele falou que tinha que ter no mínimo 500 membros. E Paulo está pregando onde? Na praia. Olha isso. O ministério de Jesus foi em volta. O púlpito de Jesus foi no barco, né? Nossa. O púlpito de Jesus é o barco. Cara, esse texto é fantástico. Mas pode continuar, pastor. Pode continuar, pastor. Eu tô entrando muito, que eu quero que você... Eu quero sugar até a alma. A galera tá aqui para te ouvir. Então pode ficar à vontade. Deixa eu só ler um comentário aqui. Eu só quero parar para ler os comentários do pessoal aqui, rapidinho, tá? Giovanni colocou aqui, ó. Paulo ia pregar, boa intenção, mas foi impedido pelo Espírito. A minha boa intenção não significa a vontade de Deus. Perfeitamente. Meu amigo William colocou aqui, ó. O lugar ainda não te cabe. Falando sobre a questão da Ásia. A Ásia não é só um lugar ainda. Entrou aqui meu amigo Hércules, Francis Moreira, Deus abençoe tua vida aí. Campos, Deus abençoe tua vida. Emanuel, Deus abençoe. Tiago, boa noite, um abraço de Portugal. Meu irmão, Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vinícius, Renilda, Gabriel Remo, colocou aqui, ó. Que isso, meu Deus? Patrick e tal. Verdade, homem é fonte. Bruno, pastor Bruno está ajudando a gente a pregar em tempo e fora do tempo. Exatamente. Matheus Linhares, seja muito bem-vindo vocês. Pastor Patrick, eu vou falar o seguinte, ó. Dá um fechamento aí, que a gente faz o seguinte. A gente vai fazer uma live 2, por quê? Para a gente pegar essa parte que eu quero que a gente trabalhe legal esse negócio dessa menina aqui. Então, assim, dá um fechamento a partir desse texto. A gente já faz a live 2. Você já arruma o jeito da sua agenda e rasga a agenda, faz alguma coisa. Não, pastor, vou ter que desmarcar porque eu vou ter que fazer uma live. Rapaz, vai ter que fazer uma live lá para a gente fechar o raciocínio. Quer ver? A gente vai pegar esse texto do capítulo 16 e essa parte, quando apresenta, né? Essa pitona, né, que é o termo grego, a pitona, nós vamos trabalhar isso. Mas hoje, dá um fechamento nessa parte, pastor. É muita coisa. Não, então vai ter live 2? Não, tem que ter. Ó, Tem que ter. Já vamos sair. Quando desligar aqui, você já vem no WhatsApp e fala assim, ó, minha próxima folga é tal dia. A gente já vai marcar isso na sua folga. Não, fechou. A gente vai fazer. Vai fazer sim, porque
Assim, é tanto assunto que a gente vai. Muita coisa. Enfim, mas depois a gente vai trabalhar sobre a questão da mitologia grega, em que parte que essa jovem está inserida, né? Ela está inserida dentro dessa proposta da mitologia grega. Tanto quando Paulo fala, indo nós ao lugar de oração, essa menina, essa jovem, ela parece pneuma pitona, ela era uma pitonisa. Já é para poder entrar aqui. Já, Douglas, ou vai deixar para frente? Segura e vai para cima, volta o texto. Fica no versículo 16 ali, namorando com o versículo 16 e tal. Não, o povo não vem para a live, né? A live começou a subir de novo, né? A gente vai tentar fazer o seguinte, alinhar você e o Iago, né? Que aí a gente coloca uma live, vocês... Aí faz uma live em 3. Faz uma live em 3. Estou falando de questão de tela. Então, aí o Iago entra também, bater um papo, porque esse texto é muito bacana, muito legal. Eu quero que a gente levante esses pontos críticos. Que essa ideia desse... Tem o evangelho de Paulo, que é o evangelho do 0800, ele leva a mensagem que é o evangelho dela, que é o evangelho do lucro. Tem a mensagem. Eu quero que a gente entre nisso. E, professor, é bom você ter tocado nesse assunto, porque tem muita gente ainda que não tem esse domínio. Exato. Tem muita gente que... Então, pessoal, você não pode perder da segunda live. A segunda parte... Vai ter que ter uma divulgação maior aí, Douglas. Vamos tentar divulgar um pouco, uma semana antes, porque teve gente, amigo meu, falou, Patrick, eu não sabia dessa live, porque a gente divulgou ontem, a partir de ontem, né? Foi ontem. Aí teve gente que não sabia, aí marcou outros compromissos. Então vamos tentar marcar com antecedência para a gente ganhar uns seguidores a mais aí, para o povo entrar matando. Entendeu? Só que... E aí a gente faz isso. A gente vai nesse quebra-cabeça, aí chama o Iago, ele está aqui e tal, e já chama, vamos trabalhar a questão do grego, trabalhar as construções do texto, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Pronto, aí a gente trabalha questões morfossintáticas, análise de texto, enfim. Então, assim, o que acontece aqui? Paulo está fazendo o quê? Ele está libertando ela, mas logo capaz ele está indo preso. Uhum. Então, tem momentos na nossa vida que nós vamos libertar alguém, mas nós vamos ir preso por algum motivo. E essa prisão, essa libertação dela é espiritual. E a prisão de Paulo aqui é física, porque ele liberta ela logo depois. Ele só vai preso porque ele libertou ela, né? Através do nome de Cristo, através do nome de Jesus. Então, ele faz o quê? Ele vai ser preso porque ele liberta ela. Eu tô coçando aqui para entrar nesse negócio, mas você quer dar uma segurada? Então, segura. Então, vamos deixar isso aqui. Então, gente, é interessante a gente falar sobre essa questão de Paulo indo a um lugar de oração, né? O propósito dele é ir orar, que é no capítulo 16, versículo 14, ele ganha Lídia ali para Cristo, né? Uma mulher que abre as portas da casa dela para poder receber de bom grado os pregadores, os missionários, e isso daí a gente... faz uma adenda aqui, uma observação. Tem pessoas que têm esse dom de abrir a porta para o Evangelho. Ela abre a porta da casa dela para o Evangelho. E Paulo aqui no capítulo 16, ele está mostrando para nós que essa menina, essa jovem, ela era uma escrava. E uma escrava aqui, no contexto de Paulo fala o quê? Em Romanos capítulo 12. Paulos doulos de Jesus Christu, kletos e evangelho tu teu. Eu, apóstolo Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra escravo que aparece ali é doulos. Doulos. E a palavra doulos, ela está vinculada a Efésios capítulo 3, quando Paulo fala Paulo doulos desmios Jesus Christu. Ele está falando, eu sou prisioneiro de Cristo. A palavra desmio, prisioneiro, significa preso sem saída. Então, quando Paulo está se tratando dessa menina está libertando essa menina no capítulo 16, ela é uma escrava, ela não tinha saída. Ela estava debaixo dos seus senhorios, dos seus senhores, dos quírios. Então, quando Paulo vai para um lugar de oração, no processo que Paulo está indo para o lugar de oração, ele consegue salvar alguém. No processo que Paulo está indo para o lugar de oração, ele consegue libertar alguém. Por quê? O processo ele é contínuo. No momento que nós estamos caminhando, nós conseguimos libertar alguém através do nome de Jesus. No processo que nós estamos dando andamento no nosso ministério, entra alguém na nossa vida para a gente poder ajudar. Então é isso que ele está fazendo. Ele está tentando ajudar essa moça.
Mas isso aqui eu vou deixar para outro dia, que aí vai... Não, vai perfeito. virar. Quem vai para oração tem munição para salvar o outro, né? É só quem vai para oração. Então, pastor Patrick, vamos deixar fechado já. O pessoal colocou aqui, ó. Colocou aqui, ó. Live 2, live 2. A galera falando, live 2, live 2. Coloca aí, gente. Vamos para cima, ó. Live 2. Porque a gente precisa trabalhar esse texto. Vamos trabalhar esse texto com mais detalhes. E porque senão vai ficar muito longa. Vai ficar muito longa para a galera depois acompanhar. Então a gente vai lá. Se der, faz parte 3 também. Não tem problema. Nós estamos aqui para resolver, estamos aqui. E eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser uma pegada bem legal. A gente está absorvendo essas informações. Pessoal, vocês aí não vão encontrar essas informações aí fácil. Não vão encontrar essa informação de graça aí. E a gente está aqui, ó, com o maior prazer. O pastor Patrick falou, não, eu quero derramar tudo. E o cara começou no capítulo 9. Eu vou derramar tudo. Eu vou derramar... Leque mesmo. Eu vou abrir um leque. Então, não, aqui, ó, tá aqui também o professor Anderson, tá assim, ó, o professor Anderson, professor de filosofia, nosso brother aí, tá dizendo assim, ó, só feras, mano, isso é top. Então, assim, tem o canal dele lá, Ascenda, acho que é Ascenda, o canal dele, canal top também, tá fazendo vários trabalhos muito bons aí. O Ezequias comentou aqui também, o Ezequias é um brother, um amigo, parceiro também. A Patrícia entrou, Deus abençoe tua vida. Benício, isso aí, Benício, Deus abençoe tua vida. Então, pessoal, a gente vai falando as coisas e não tem esse negócio de amarrar, não, eu vou amarrar informação. Que amarrar informação? Vai morrer com esse negócio. Você vai morrer com isso, entendeu? Às vezes a gente faz um curso e coloca um valor lá, é um valor simbólico. É um valor simbólico, você ajudar a gente na contribuição de comprar um livro. Isso não dá pra gente comprar casa com isso não, gente. A gente coloca um valor, isso é um valor simbólico, porque a gente está aqui, ó, é para entregar. Para derramar. É para derramar, irmão, é para derramar. Então a live, às vezes fica mais densa, igual hoje. A live foi mais densa. A live mais densa. Mais informação para vocês. Mais informação. Então, sim, pessoal, aproveita essa oportunidade que vocês estão tendo aí. Informações, ó, o pastor Patrick aí, ó, o estudante do grego, professor de grego, pastor também. São pessoas que têm uma coerência no que falam, tem coerência, tá bem estruturado academicamente. Então, vai lá, pessoal. Anotem aí as informações, pega aí, você que não viu a live, pegou no finalzinho, pega as informações da live e vai seguindo a gente, ajuda a divulgar, porque é um trabalho, eu canso de falar, cara, é um trabalho 0800, pastor Patrick, é um trabalho 0800, é um trabalho que a gente quer fazer para contribuir para o povo. Depois você não vai dizer assim, ninguém me ajudou. Não vem falar esse negócio não, porque toda quarta-feira tem aqui a gente com o coração aberto, querendo ajudar vocês, distribuindo, e o pastor Patrick vai voltar de novo. Olha o quanto de palavra grega que o senhor falou aqui. Dá para montar um glossário. Se tiver papel e caneta aí, é só anotar, meu irmão. Manda anotar e pregar. Dá para montar um glossário. Vai ficar gravado, Danilo. Vai ficar gravado. Vai ficar tranquilo. Vai ficar gravado. Pega aí, anota. Tem muita informação boa. Não dá para fazer uma mensagem. Dá para fazer umas 10 mensagens. Só pelos recortes. Então, pastor Patrick, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E o pessoal não para de entrar. Se a gente for pelo povo, a gente vai ficar aqui na live. Mas sabe o que acontece? Douglas, eu estava percebendo, hoje é quarta, hoje tem culto. Pode perceber, ó, 21h50. A galera começou a entrar agora de novo, porque muita gente chegou da igreja. Sim. Entendeu? Talvez, não sei, talvez a live a gente marcar depois das 9, depois das 10. Porque muita gente está na igreja. Fechado. Ou a gente faz 2 períodos. Começa outro às 9, depois toma um café, janta e começa outro às 10. Não, show de bola. Então, se eu não me engano, tem um amigo seu aí, eu acho que é o Iago, eu acho que ele dá aula de grego também. Sim. Pode tentar colocar ele aí para compartilhar. Tem? Perfeito. Vou falar com ele, vou tentar agendar com vocês hoje na mesma agenda, que a gente faz uma tela em 3, uma tela compartilhada em 3 aí. Não, e vamos ter uma ideia. E fazendo isso, dando esse espaço, você fala, a gente fala, aqui a gente troca ideia, que essa é a ideia. O pessoal comentando aqui, a gente vai lá, lê os comentários, porque o propósito é esse, aprendermos juntos. E aqui não tem grande mestre, tem apenas discípulos querendo aprender com o sumo mestre, que é Jesus. É isso. Então, meu irmão, quer falar? Show. Oi, pastor Patrick, quer dar as considerações finais? Não, quero agradecer aí a oportunidade de você abrir esse espaço aí, vamos dizer assim, acadêmico, para a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você, pastor Felipe, eu tenho acompanhado vocês, seguido vocês. É um projeto maravilhoso que Deus colocou no coração de vocês, né? Nós estamos aqui falando de coisa séria, nós estamos tratando de assuntos relevantes para a nossa contemporaneidade.
percebe? Então, assim, eu quero parabenizar vocês, agradecer pelo convite. E em breve nós vamos fazer essa outra segunda live 2, né? Aí a gente vai tratar só de Atos 16. Não. Aí a gente vai fazer uma exegese, né? Não exegese, vamos fazer uma exegese do assunto propriamente dito, tá bom? Mas eu quero agradecer vocês pela oportunidade aí, tá bom, gente? Obrigado aí os amigos, Iago, alguma Ezequias, que também comentou aí, a minha esposa do pastor Felipe, a todos que esteve presente. E a gente vai a gente vai lendo os comentários, vai conciliando aqui. Às vezes a gente acaba perdendo um raciocínio, mas enfim, vai dar certo. Live 2, show de bola. Assim, pastor Felipe. Minhas considerações finais é meu agradecimento a todo mundo. Iago é brother nosso, professor Iago. E, gente, vale a pena demais, porque, que nem eu falo com o professor Douglas aqui, o professor Patrick, essas lives da quarta-feira têm sido só de conhecimento. Então, muitas das vezes as pessoas não valorizam lives dessas, que é conhecimento cultural, histórico. As pessoas não valorizam. Rapaz, o tanto de mensagem que eu já tirei nesses últimos dias da live, você vê que a gente tem que subdicar, a gente passa tempo estudando para trazer um assunto coerente, para falar aquilo que verdadeiramente ninguém fala na mídia, é o que a gente fala aqui nas lives da quarta-feira. E nosso pedido a vocês simplesmente é que vocês participem, gente. Isso aí é para o crescimento de vocês mesmos, daqueles que nos ouvem, a gente acaba aprendendo também. E eu tenho certeza que só tem a agregar na nossa vida, só tem a somar. Cada live que tem passado, a gente, além de ensinar, a gente aprende, né? A gente consegue aprender. E eu tenho certeza diferente que hoje eu sempre tiro uma frase. Hoje a frase é do pastor Patrick. Eu até escrevi ela aqui, que a dor não para o propósito. Então, você que assistiu essa live aí, gente, coloca aí no seu story, marque a gente, marque o pastor Patrick. Tira um print aí, marca. Para o propósito. A dor não para o propósito. Deus abençoe e minhas considerações finais. Então, fica aí, pessoal, fica atento. Você está tendo um curso teológico gratuito toda quarta-feira. Então, olha só, aqui está os livros do pastor Fagner, que nós vamos estar sorteando aí. E você que compartilhou, vai lá no mensagenzinho ali e coloca lá, eu compartilhei. Depois a gente vai pegar os nomes das pessoas que compartilharam e vamos estar mandando vocês. Não importa onde você mora, menos em Portugal, porque fica muito longe, tá, Marão? Menos em Portugal. Mas aqui já mandamos para o Maranhão, mandamos para a Bahia, mandamos para Manaus, já mandamos para alguns lugares já. Então, os livros estão indo, o pessoal tem recebido os livros. Então, faz o seguinte, você sempre compartilha, seja junto com a gente. Deus abençoe, um grande abraço. Em nome de Jesus, pastor Patrick, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, nobre. Vitória.